Muitas vezes até alguns dos meus professores diziam que isso não era coisa de criança, dinheiro não era assunto de falar na escola. Descobri que não dava pra ficar rico em uma semana. Como que você vê no futuro da educação bem, hoje tá tendo toda essa trend de proibição de celular nas escolas e tudo mais? Inclusive é um negócio que eu tenho muita curiosidade de saber como vai ser no futuro as escolas, de quando eu for adulta, como eu vou ver os estudantes estudando. Por que você acha que as escolas têm dificuldade em implementar educação financeira, que é um tema obrigatório? Eu acredito que é muito reflexo da nossa sociedade. Falar sobre dinheiro ainda é tabu. Eu cresci, minha mãe sempre falava comigo que só não paga juros quem é rico. Começa mais um MestreCast, tem uma convidada hoje especial, provavelmente vai ser a mais jovem que a gente vai ter aqui, né? Com certeza, eu tô super animado para esse papo. Pessoal, eu sou o Felipe Baldi. E eu sou o Alexandre do Bugraça. E não perca tempo, comece a seguir esse canal aqui agora, porque o papo hoje está incrível. E já curte o vídeo também antes de assistir, porque pode estar certeza que vai ser bom. Você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Pessoal, a nossa convidada de hoje, ela é super especial. Eu realmente sou fã dela, aprendo com ela e ela só tem nem 15 anos ainda. Ela é a nossa mestra em educação financeira para crianças e jovens. Ela é palestrante, ela é professora. Várias escolas já adotam o livro de educação financeira dela. A nossa convidada de hoje é Malu Lira. Ai, Olha, engasguei aqui, hein? Mas bora lá, hein, Malu. Tô ansioso para esse papo. Ai, gente, muito obrigada novamente pelo convite. Estou honrada de estar aqui. E antes de começar, já manda para os seus amigos, para colegas da escola, da faculdade, do trabalho, porque hoje o papo vai ser maravilhoso. Porque hoje nós vamos falar sobre a transformação que a educação e a educação financeira pode causar na vida de uma criança, de um jovem, de famílias e de todo o nosso Brasil e mundo. Ô, Malu, eu já vou começar aqui o episódio pedindo desculpas, porque eu não falei o mais importante, que você mesmo fala isso. Você é uma garota fora da curva. O que é ser uma garota fora da curva? Ai, eu adoro esse termo porque porque acredito que conforme a gente vai evoluindo, a gente pode ir criando novas curvas e pode ir criando novas mudanças no nosso mundo, entende? Porque fora da curva é alguém que tem uma característica que se destaca dos demais por algum motivo e que por isso está fora da média, mas de um jeito positivo. É realmente, nós temos uma curva e daí a pessoa já está fora. Mas eu acredito que conforme alguém vai mostrando que pode ser diferente, vai criando essa inspiração. Porque é uma coisa que eu nunca desejei quando eu comecei a criar os meus conteúdos na internet, comecei a escrever os meus livros, é que as pessoas olhassem para o que eu faço com um olhar de comparação e muitas vezes até se colocando para baixo. Muitos pais até pegam meus conteúdos, comparam com os filhos, e esse nunca é o objetivo. Mas sim trazer para a criança que tem um outro formato, que é uma outra forma de fazer as coisas e que ela pode sonhar, ela pode sair daquilo que ela acha normal, também ser fora da curva, e a gente coloca um novo padrão para os nossos jovens de desenvolvimento e que cada vez mais traz mudanças para nossa vida. Malu, você falou, né, ser fora da curva, mas não necessariamente você fica tentando ser a boazona, a prodígia tal e tudo mais, né? Pelo que você falou, é mais uma pegada de, cara, quero fazer com que a curva chegue mais pra cima, que todo mundo faça e tenha um movimento melhor, assim, né? Então, o que você acha que você fez, que mudou, que talvez foi um ponto de ignição na sua vida, que fez você começar a querer se distanciar da curva, ou puxar a curva pra cima? Eu vim do interior do Amazonas, no município chamado de Apuí. E desde pequena, eu lembro como eu queria viajar, conhecer o mundo, queria fazer uma história para mim, porque eu sempre fui uma criança muito sonhadora. Eu tinha lá os meus DVDs da Barbie, quando eu vi ela indo para Paris, ela desfilando lá, ela trabalhando com o que ela gostava, eu sempre me inspirava muito por isso. E aí, na cabeça de uma luzinha criança, o dinheiro seria esse ajudante para ter uma vida melhor. E o que eu digo, sempre falo para as pessoas que o que me fez muito ser o que eu sou hoje, que eu sou muito grata por isso, são os meus pais e a minha família, principalmente. Porque o meu pai e a minha mãe nunca chegaram em mim e falaram que, reclamaram de dinheiro na minha frente, nunca falaram que dinheiro era coisa ruim, nunca falaram mal de alguém por, tá ganhando dinheiro demais, tá se achando, nunca teve isso. E para os meus pais, eles sempre me ensinaram que a gente não podia gastar mais do que ganhava. E se eu queria comprar algum brinquedo, se eu queria comprar alguma coisa sem ser aniversário, eu tinha que começar a guardar. Eu lembro que eu tinha um cofrinho de lata que eu fazia, furava a parte de trás só para ouvir as moedinhas com clique-clique que elas faziam lá.
E sempre me incentivaram a ter essa visão de sonhar. Nunca me falaram que eu estava sonhando alto demais, que eu precisava ser realista, que eu precisava colocar o pé no chão. Eles só diziam que tinha que ter planejamento, que tinha que estudar, tinha que se dedicar na escola, que tinha que aprender a usar o dinheiro também. Só que aí que tá a questão, que eu acho que o que me fez diferenciar muito foi quando eu me mudei para Manaus, que é a capital do Amazonas, que foi quando eu comecei a ter acesso à internet e foi quando eu comecei a pesquisar sobre finanças e investimentos mesmo. Porque antes disso, nem eu, nem os meus pais tivemos acesso a essa educação financeira dentro da escola e também não tinha família que tivesse essas informações na época. Então, quando você estava crescendo, você não tinha essa visão tradicional, acho que do brasileiro muito mais que em outros países, de que o dinheiro é uma coisa feia, de que, pô, você ter dinheiro é uma coisa ruim e tal. Era sempre um negócio de, tipo, pô, pode ter um sonho, pode ter uma coisa grande, mas tem que trabalhar duro. Como que era o que você via dentro de casa, assim, qual era a imagem que você tinha? Eu gostava muito de imaginar a vida como se fosse uma história. E eu colocava cada coisa como se fosse um papel da história. Para mim, o dinheiro era esse ajudante. Porque eu pensava, poxa, se a gente viaja durante as férias, é porque eu tenho dinheiro. Mas, se eu quero comprar um brinquedo na feira, eu preciso de dinheiro para isso. E eu via o dinheiro como esse ajudante para ter uma vida melhor. E eu acho que a questão, não apenas dos brasileiros, mas de muitos lugares no mundo também, é que as pessoas veem o dinheiro como esse vilão. Esse bicho que torna as pessoas gananciosas, que destrói famílias. Porque realmente tem pessoas que nessa busca, não apenas pelo dinheiro, mas pelo poder no geral, realmente se perdem dos seus valores. Mas eu gosto muito de dizer que o dinheiro, ele só nos dá um poder. E é como Nicolau Maquiavel diz, dê o poder ao homem e descubra quem verdadeiramente ele é. Então, quando a gente tem caráter, a gente tem valores, o dinheiro só permite que a gente crie a história da nossa vida do jeito que a gente deseja, tenha uma vida melhor, traga isso para nossa família, amigos, e também posso trazer essa diferença para outras pessoas que estão em necessidade. Acredito que quando a gente muda essa visão, essa perspectiva, a gente consegue ter uma visão de longo prazo, um olhar para os nossos sonhos e objetivos e realmente um horizonte maior de como funcionam as coisas. E o que te motivou a criar conteúdo sobre educação financeira na internet? Justamente porque eu via que a maioria dos meus colegas tinham essa visão que dinheiro era algo ruim. Porque quando eu comecei a estudar isso por conta própria, era porque eu tinha curiosidade. E porque eu já sabia que dinheiro era importante e eu queria saber mais. Era uma criança com acesso à internet que ia lá procurar como ficar rico em uma semana. Descobri que não dava. Não é só jogar no Tigrinho? Na época nem tigrinho tinha. Mas também não... Inclusive, não joguem no tigrinho, gente. Pelo amor de Deus. Muito sobre isso hoje. Eu adoro esse papo. Vou até fazer um trabalho sobre isso amanhã na escola. E a questão pra mim é que quando eu tentava, por exemplo, falar sobre a taxa Selic, alguma coisa... você viu que a taxa Selic aumentou? Porque eu achava que era uma coisa que todo mundo tava começando a ter curiosidade agora também. Você falava isso com seus amigos? Tentava. Pessoal querendo falar de meme e você falando de Selic, né? E aí os meus amigos achavam estranho e tal. E aí foi que eu percebi que, ao mesmo tempo que eles não procuravam aprender sobre isso, eles realmente não achavam que era importante. E muitas vezes até alguns dos meus professores diziam que isso não era coisa de criança, que dinheiro não era assunto de falar na escola. E foi aí que eu percebi como a educação financeira não está presente nem nas salas de aula e também muitas vezes nem nas famílias. Na realidade, na maioria das vezes, nas famílias. E foi isso que me inspirou de começar a falar sobre finanças, como uma criança para outras crianças. Porque eu pensava, eu tô começando a aprender sobre dinheiro só pela internet, mas esse assunto tem que estar nas escolas, mas esse assunto tem que estar nas casas. E até mesmo na internet, esse assunto só está sendo falado de adultos para adultos. Porque eu não começo a falar, e aí os meus colegas, os meus professores podem ver, e quem sabe outras crianças também podem aprender comigo. E foi assim que começou. Quantos anos você tinha? Na época eu tinha 9 anos, me mudei para Manaus com 8. E aí, cara, como que foi quando você começou a produzir os vídeos assim? O pessoal da escola deu uma zoada? Teve uma aceitação boa? Como que foi? Nessa época, não tinha a maioria dos meus colegas não usava tanto o Instagram, era mais o YouTube. E eu comecei pelo Instagram mesmo. E ao decorrer do tempo, acredito que até por causa dos vídeos, que alguns pais devem ter ficado curiosos e tal, alguns dos meus colegas começaram a ter um interesse, começaram a perguntar: não, Malu, mas se eu quisesse começar a investir, teria que abrir aonde? Não, Malu, por que tal coisa acontece? Você sabe me dizer? Tem algum livro que tu recomenda para começar?
E eu lembro até que eu tinha 3 amigos que a gente, durante os intervalos entre as aulas, durante o tempo livre, a professora deixava a gente pegar um canto da lousa e criar uma aulinha de finanças. Daí eles ficavam ao meu lado escutando. Ai, foi realmente uma memória muito legal pra mim. E assim ia seguindo, mas eu via muito mais aceitação fora da escola e com algumas ressalvas entre as amizades que eu tinha naquela época. E aí você pegava esse cantinho da lousa aí e ensinava para esses 3 amigos que queriam aprender. Isso aí. E hoje já falei para mais de 3 mil estudantes, para a gente ver como o apoio no início, um incentivo que você faz pode realmente impactar uma pessoa pelo resto da vida. E da importância de começar mesmo, porque cada vez mais pessoas vai ressoar aquilo que você fala para elas, e elas vão ter curiosidade de escutar e ouvir, contar até as próprias histórias muitas vezes, que é o que eu recebo hoje através dos relatos. Ô, Malu, eu sei que seus pais te apoiam muito hoje, mas como foi no começo? Como foi a reação deles quando você disse que queria começar a criar conteúdo? Que eu acredito que isso acontece com muitos outros jovens. Querem começar conteúdo, mas muitos pais ficam receosos. Como foi esse começo? Foi assim. Meus pais, eles são as pessoas que eu mais admiro no mundo todo. Minha mãe veio de uma comunidade ribeirinha no interior do Pará e o meu pai de uma comunidade no interior do município que eu morava, do Sucunduri. E meu pai, inclusive, foi professor, então a educação sempre foi algo muito importante dentro de casa. Escola sempre foi algo que você tem que dar devida importância. E o dinheiro, como eu falei antes, eles falavam que você não podia gastar mais do que ganhava. E quando eu comecei a aprender mais sobre isso na internet, eles ficaram curiosos, porque eles também não tinham esse conhecimento do que eram investimentos desse tamanho. E conforme eu ia compartilhando curiosidade de economia que eu ia aprendendo, eles iam me incentivando e muitas vezes parando para assistir comigo também, justamente para apoiar. Agora, ao mesmo tempo que eles me apoiaram nessa jornada de buscando educação financeira para mim, eles tiveram nervosismo quando eu falei que eu queria começar a criar vídeo. Porque a gente sabe como é a internet, a gente sabe dos perigos das redes sociais e eles estavam muito apreensivos de deixar eu começar a gravar. Principalmente que eles já sabiam que às vezes eu me encontrava uma diferença de visões de coisas, não apenas do dinheiro, mas de outros quesitos dentro da escola e eu era uma criança bem sensível nessa parte. Então, se alguém dizia que isso não era importante, eu começava a zoar, eu já chorava em casa quando chegava. E eles ficaram com medo dessa parte de eu ir para a internet. Mas depois de eu pedir muito, da gente conversar, eles deixaram, sempre com a supervisão. E depois de um tempo, até a própria escola recomendou que eu fosse para uma psiquiatra. Eu acabei sendo diagnosticada com altas habilidades. O que foi algo muito bom para mim, porque a doutora falou que era bom eu começar de apoiar aquilo que eu estava fazendo, de falar na internet, para eu ter um lugar onde eu sentisse que estava sendo ouvida. E até mesmo compartilhar aquilo que eu sabia dessa questão de habilidades. Então, realmente, meus pais eles sempre foram pessoas que, primeiro de tudo, queriam proteger a mim, a meus irmãos, mas também sempre me apoiaram a crescer cada vez mais. Até porque foi por causa disso que eles chegaram onde estão hoje. Bom, deixa eu te perguntar, você falou que você começou ali na internet como ficar rico em uma semana, imagino que você viu um pouquinho ali, viu que não tinha muito jeito de ficar rico em uma semana e tal. Qual que foi o primeiro caminho ali, o primeiro plano que você bolou para você conseguir atingir, comprar todas as Barbies que você queria e viajar? Cara, um grande objetivo meu, na realidade, era viajar. Queria muito conhecer o mundo e conhecer outras culturas um dia. Eu tava até tentando aprender inglês sozinha na época. Hoje já consegui alcançar esse objetivo, mas enfim. Conforme eu fui vendo, descobri que não dava pra ficar rico em uma semana. Infelizmente, mundo cruel e injusto. Mas, mas foi bom, porque a partir daí eu descobri o que era ter hábitos financeiros. Que muitas coisas que eu até mesmo eu fazia de desligar a luz quando sai, de pensar antes de gastar, já era algo bom e que podia aumentando cada vez mais. Aí eu descobri que não era apenas de guardar dinheiro na minha latinha, era também sobre investir. Eu descobri o que eram corretoras, descobri o que era inflação, que para quem não sabe, é o que devora o seu dinheiro e faz os preços aumentarem e que se você não investir vai devorando cada vez mais o seu poder aquisitivo. Futuramente também descobri mais sobre a nossa economia, como era a relação financeira do Brasil com outros países. E quanto mais eu aprendia sobre isso, mais curiosa eu ficava. E mais eu via a situação real financeira do nosso país e de quantas coisas a gente precisa mudar, principalmente na parte de educação, oportunidades e até mesmo de educação financeira nas famílias. Mas eu imagino que assim, o caminho que você viu então foi muito no investimento, entender como é que funciona a dinâmica do capital na sociedade e tal. Mas eu imagino que o que te mais trouxe dinheiro até hoje foi
a produção de conteúdo, eu imagino, né? Não tanto a produção de conteúdo, mas sim da venda dos livros, até do meu projeto de ensino que hoje já está presente nas escolas. Inclusive, foi até legal que foi nessa época que eu pesquisei ainda mais sobre empreendedorismo, que eu descobri o que eu era. Porque desde pequena, eu era uma pequena empreendedora. Vendia pulseira, colar de miçanga. Eu lembro que aos 6 anos, com a ajuda da minha mãe, comecei a vender bolo também. E aí eu descobri qual era o nome disso, que era ser empreendedora. Que, inclusive, é algo que eu até hoje incentivo muito nos meus livros, nas minhas palestras, e que é algo que, independente do que você queira trabalhar, você tem que ter esse senso de agregar valor na vida de uma pessoa antes de querer ganhar dinheiro e saber como vender isso e divulgar aquilo que você faz, seu produto. E com todo esse trabalho hoje que você faz, qual que é o seu sonho? Eu vou falar uma frase que eu gosto muito, que um dia, eu não lembro, eu estava deitada e pensei que essa frase resume muito aquilo que eu faço. Meu sonho é que todas as crianças possam sonhar, porque para mim, um sonho não é algo que você precisa alcançar. É como uma estrela que vai estar te dando a direção. Você nunca vai chegar na estrela, mas a estrela vai te guiar para diferentes lugares. Então, você seguir um sonho, mesmo que você não alcance, sempre vai valer a pena, porque vai te levar em lugares incríveis ao decorrer dessa jornada. E, para mim, um grande sonho é que todas as crianças do nosso planeta possam sonhar. Porque quando a gente nasce, a gente é muito igual de maneiras diferentes. Porque todo mundo sonha. Eu lembro que eu queria ser confeiteira, queria ser astronauta, queria ser fashionista e princesa ao decorrer de 24 horas. E na minha cabeça era possível fazer isso assim que eu virasse adulta. Mas, muitas vezes, conforme a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo como funciona a nossa realidade. E a gente vai tendo que tornar esses sonhos mais realistas. Por outro lado, muitas pessoas só têm que tirar esses sonhos e colocar apenas a realidade. Então, a gente vê quantos cientistas a gente não perde, simplesmente porque eles não tiveram ensino de qualidade. Quantos matemáticos a gente não perdeu porque eles nunca aprenderam 2 mais 2, porque eles nunca tiveram essa oportunidade. Quantos Machados de Assis já morreram sem nunca ter escrito um livro porque não foram alfabetizados? E aí a gente vê como a educação e a oportunidade separa muita gente de seus sonhos. E muitas vezes a criança que nasce já numa situação de vulnerabilidade, ela aprende a parar de sonhar muito cedo, porque ela sente que aquilo não é para ela. Ela olha ao seu redor, vê a família só brigando, vê os vizinhos com problema financeiro, tendo a luz cortada. Na escola, é uma gritaria, ela vê que não está aprendendo coisa ali. Quando ela liga a TV, não tem alguém parecida com ela, não tem alguém que fala as mesmas coisas, que veio do mesmo lugar que ela, e ela começa parando de sonhar. E isso é algo muito triste, porque quando morre um sonho, morre todas as coisas que essa pessoa poderia fazer, não apenas na vida dela, mas na nossa sociedade. Então, acredito que a coisa que eu mais me orgulho e esse sonho que me guia é que as crianças possam sonhar. Então, numa palestra, quando eu entro e eu vejo os estudantes ali, muitas vezes com uma cara meio entediada de alguns grupos, achando que é mais um projeto da escola, achando que vai ser chato. Mas conforme a pessoa vai ouvindo a minha história, vai ouvindo muitas vezes coisa que ela identifica na vida dela, vai mudando esse semblante, vai saindo do desinteresse e vindo para um olhar com mais luz, sabe? Tipo, você acha que eu posso fazer isso também? Eu posso ficar aí um dia no seu lugar também? E assim a gente incentiva sonhos, a gente incentiva tantas coisas no nosso mundo. E acredito que esse poderia ser, definiria como principal sonho da minha vida. Que legal. E como que você se vê, assim, tendo esse impacto e tal? Eu tô muito curioso se você tem um plano mestre aí na cabeça e tal, que tá só no começo da jornada, né, mas... Ao decorrer da minha vida, tenho muitos mini sonhos que eu quero alcançar. E até legal falando isso, porque daqui a um mês vou fazer meus 15 anos. Então, é uma boa idade pra gente começar a pensar... Vai virar princesa que você queria. Princesa, olha... Falta só ser astronauta. NASA, por favor. Eu tô esperando a confeiteira. Você pode voltar aqui e trazer uns docinhos pra gente. Ai, gente, aprendi que de confeiteira só tenho a boca de provar as comidas. Que pena, cara. Mas conta do teu projeto de 15 anos, que você tava contando pra gente. Achei super interessante. Eu gosto muito desse projeto, porque, uma curiosidade, meu pai não tava a fim de fazer festa de 15 anos. Porque acho que por volta dos meus 10, 11 anos, eu pensava que eu queria fazer uma viagem. Queria fazer uma viagem de uma semana e comecei a investir, a guardar dinheiro. Fizemos essa meta para envolver toda a família.
E para mim era viagem. Mas ano passado, eu comecei a pensar, nossa, quero esse dinheiro numa festa de 15 anos. E eu tenho uma ideia legal do que pode acontecer. E agora estamos aqui. E uma curiosidade é que é muito uma ressignificação. Meu pai, por exemplo, não queria festa de 15 anos porque ele disse: tu sabe que antigamente isso era pra menina casar, né? Você não tem idade de casar, Maria. Festa de 15 anos pra quê? E hoje, acho que naquela época era uma forma de apresentar a menina para a sociedade. E acredito que a gente pode ressignificar essa ideia um pouquinho, porque acredito que para a gente se apresentar à sociedade, a gente tem que mostrar o bem e as coisas que a gente pode retribuir para as pessoas e para a sociedade que a gente viveu. E que criou a gente. Afinal, uma criança não se cria sozinha, se cria por todo um vilarejo. E na semana do meu aniversário de 15 anos, vai ter um projeto social lá em Manaus, lá no Abrigo Nascer, tanto com as crianças quanto com as mães, que são de famílias em uma situação de vulnerabilidade social. Vai ser o projeto Me Conta Uma História, que está desde o ano passado rodando. Ano passado rodou no mês de outubro, no mês das crianças. E esse ano, além de começar nessa semana do meu aniversário, também vai ser feito ao decorrer de todo o ano. A gente está com essa meta de atingir 15 mil crianças, 15 mil famílias, que é como eu vejo, através de brincadeiras, jogos, da contação de histórias, da distribuição de livros e de toda essa dinâmica para trazer à tona como a criança pode ser a protagonista da sua história e como o dinheiro pode ser esse ajudante. Isso tudo através de um momento divertido e que com certeza vai marcar muitas vidas. Não, conta aí, como é que é o projeto em si, assim, o que acontece? Você chega lá, você conta umas histórias para eles mesmos chegam e contam as histórias dele e compartilham? É assim, a gente tem pequenas estações. Tem uma estação da família, por exemplo, onde tem o trabalho maior. Agora que a gente o projeto vai sofisticando, mas, por exemplo, ano passado, a gente tinha uma parte das histórias, onde é um trabalho maravilhoso, inclusive, com as meninas de Manaus. Agora a gente vai ampliar para profissionalizar outros profissionais para fazerem isso, mas é toda uma brincadeira com os fantoches para contar a história, porque eu tenho a minha saga de livros, Os Contos Milionários, que eles se baseiam nos contos de fadas, mas para esse mundo do dinheiro. Vai ensinar como ter o final feliz e rico para sempre. E aí tem os fantoches para fazer toda essa brincadeira com as crianças, de trazer essa lição. Tem uma parte de desenho também, delas falarem do que sonham, das coisas que querem fazer. Tem jogos sobre conhecimentos financeiros. Toda essa questão para trazer a educação financeira da melhor maneira possível. De uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, leve. Para não ser só um momento de aprendizado, mas ser um momento de aprendizado prazeroso e que realmente marca a história da pessoa. Ô Malu, e como que você vê o fato assim, de você estar levando a educação financeira para essas crianças? Como que isso está relacionado com o fato de você querer estimular as pessoas, as crianças, os jovens a sonhar? Como que essas duas coisas estão relacionadas? Eu acredito que não, na realidade não é algo que eu acredito, mas a gente vê na realidade como o dinheiro é a primeira barreira para muita gente. Que é realmente a pobreza extrema, a desigualdade social, é algo que rompe muito a nossa sociedade. E principalmente nessa questão de oportunidades e chances. Então, como eu falei antes, se uma pessoa ela não está com condições financeiras, por exemplo, de ter uma boa educação, de ir para a faculdade, você concorda que ela vai ter um caminho mais difícil que muitas outras pessoas. E acredito que por causa disso acaba criando um ressentimento em relação ao dinheiro. Porque a pessoa vê o dinheiro como esse obstáculo entre ela e a vida que ela quer ter, a vida que ela quer dar para a família. Mas eu acredito que se a gente trocar um pouco essa perspectiva, que o dinheiro não é um obstáculo, mas pode começar a ser uma ponte, que você precisa aprender a usar ele, que inclusive a sua história pode inspirar outras pessoas. Isso é algo que eu defendo muito, porque mesmo que o seu caminho tenha um marco zero diferente do que muitas outras pessoas, muitas vezes um começo mais difícil, eu acredito que é justamente aí onde você tem que dar ainda mais o seu melhor. Porque se esse caminho tá difícil, é porque você está deixando o caminho mais fácil para outras pessoas que virão depois. Você está trilhando um novo caminho, uma inspiração, porque a nossa vida é isso. É uma história, não pra gente, mas para o mundo. E para todas as pessoas que virão depois da gente. Então, trazer o dinheiro como essa ferramenta, que se você aprender a usar, você pode trazer uma vida melhor, você pode alcançar os seus objetivos. É algo que realmente impacta não apenas as crianças, mas as famílias, os professores e todo mundo que está envolvido, não apenas no projeto social, mas do projeto de ensino dentro das escolas também. Eu queria completar aqui a pergunta no sentido de, cara,
falar sobre dinheiro ainda é tabu. Eu cresci, minha mãe sempre falava comigo que só não paga juros quem é rico. E como você falando ali para a comunidade, para as pessoas ali sem dinheiro, como você consegue quebrar esse mito ali e mostrar para as pessoas que falar sobre dinheiro, educação financeira não é um tema só para quem tem dinheiro, só para quem é rico? Eu acredito que a gente precisa muito, primeiro, desvincular o dinheiro com as memórias negativas que a gente tem dele. Inclusive, é até uma das primeiras atividades que a gente faz no meu livro de Finanças para Crianças Além da Mesada. Sobre quais são as crenças que você tem sobre o dinheiro e por que elas não são verdade. Porque várias coisas que você acredita, você não pode continuar levando isso para sua vida. Porque, como eu falei, muitas pessoas têm memórias ruins associadas ou ao dinheiro ou à falta dele, que é o que na maioria dos casos acontece. E quando a gente fala, nossa, o dinheiro é um pedaço de papel. Um pedaço de papel não pode mudar a pessoa que eu sou. Não pode. Esse pedaço de papel não pode ditar a minha vida. Não pode ditar como meus amigos vão me ver, como meus parentes vão me ver. Agora, a maneira como eu uso esse pedaço de papel, ou melhor, o poder aquisitivo, porque é como a gente fala, hoje o dinheiro, ele nos traz um poder. Poder de ter uma vida melhor, poder de ter um plano de saúde, poder de fazer a diferença, de doar. Mas também, muitas vezes, para algumas pessoas que não têm essa ética, também traz o poder de esconder a corrupção, o poder de cometer crimes, o poder de sair impune disso tudo. Então, é muito da questão da gente saber usar esse poder para justamente combater as coisas ruins do nosso mundo. E não deixar os casos negativos que a gente vê por aí definir como a gente vai agir a partir disso. Mas tomar o protagonismo da nossa vida, porque se a gente continuar estando na mesma posição desde o início, numa posição de vítima, a gente nunca vai poder ajudar outras pessoas e realmente criar uma história melhor para todo mundo. E você hoje ensina milhares de crianças sobre finanças e tal, mas quem ensinou a Malu? Quem que foram suas primeiras referências na internet ali? Esses vídeos que você assistia, que você mostrava para seus pais? Minha primeira grande referência foi a Natália Arcuri. Inclusive, hoje sou uma nova voz da Me Poupe, já fiz alguns trabalhos com ela nessa parte. E eu lembro que um dos primeiros vídeos, acho que foi o primeiro vídeo de finanças que eu fui ver, foi dela. E eu gostava tanto dos conteúdos. E até uma curiosidade, que a minha mãe não queria que eu visse Natália Arcuri. Por quê? Porque a Natália e vários influenciadores da questão de educação financeira, porque dinheiro é um assunto mais chato de se falar. E daí, para trazer uma diferenciada, muitas vezes eles já vão falando palavrão, ou tem umas brincadeiras jamais, que não é tanto já para criança, ou porque realmente o público-alvo maior é para os adultos. Daí a minha mãe não gostava porque tinha muito palavrão. E daí eu fiquei pensando como eu ia convencer a minha mãe a deixar assistir. E daí eu falei, mãe, eu vou filtrar. Vou filtrar o que é bom e o que não é ruim. Eu quero aprender o quê? Eu quero aprender finanças. Não quero aprender palavrão, então não vou falar. Daí a mamãe, tá bom. Mas se você falar um dia palavrão, eu vou passar sabão na sua boca, Malu. Você já fez algum vídeo falando palavrão, Malu? Nunca falei palavrão na minha Conseguiu vida. filtrar, então. Não, porque eu nunca gostei muito de falar palavrão. Ou nunca foi um negócio dentro de casa e nunca foi um hábito que eu gostei até das pessoas. É até engraçado, porque hoje meus amigos, eu tenho alguns amigos e eles falam palavrão. E aí já, ai, não fala isso que a Malu tá aqui. Você virou a polícia do palavrão entre os amigos aí. Né? E daí eu mesma nunca falei, tipo, nossa, não, tava proibido falar, isso é muito errado de se falar. Normalmente eu falo só, olha, palavreado, cara, calma, estamos na escola. Daí hoje tem toda essa questão, realmente, porque traz uma diferença. E principalmente porque eu falo para jovens mesmo. Acredito que quando você começa a falar sobre qualquer assunto para adolescente, se o seu público-alvo são pessoas jovens, você tem essa responsabilidade de trazer um bom exemplo, de trazer quando você coloca para esse público. Mas aí, na tua idade agora, meio que tem essa tendência dos jovens, a coisa mais cool, assim, é você parecer ser mais adulto, né? Então, meio que os jovens começam a querer falar mais palavrão pra parecer que eles são mais malandrão, assim, vamos dizer, né? E você vai contra essa tendência, né? Ai... É até um negócio que acho que muitas vezes com alguns dos meus colegas até confunde um pouco. Porque eu tenho o meu jeito de falar de educação financeira, mas eu também sou uma pessoa, ainda sou uma jovem, uma adolescente. E considero uma adolescente muito aleatória. Então, eu tô sempre de pulseira lá na escola. Tenho um óculos que eu amo ele, ele é todo roxo. Daí eu sempre tô com ele na cabeça. E eu acredito que confundi um pouco quando eu entrei na escola. Porque ao mesmo tempo que eu tinha essa imagem mais infantil, por causa de tanto de pulseira colorida,
preferida que eu usava, quando me chamaram lá na frente, porque os professores já sabiam que eu falava de educação financeira, que a coordenação comentou que ia entrar uma aluna com esse conteúdo diferente e tal, que seria algo legal para trazer para os alunos. Daí, quando me ouviram falar no primeiro dia, daí ficaram me encarando. Ai. Onde você mora hoje? Moro lá em Cotia, Em Cotia. E onde você estuda? lá na Adventista. E como que você escolheu essa escola? Assim, a gente escolheu com Ai, não sei como explicar. A gente estava com o objetivo de se mudar do Amazonas aqui para São Paulo e a gente estava decidido morar lá pela região da Granja. E essa escola foi uma escola que eu gostei bastante e tal. Por quê? Porque eu gostei da estrutura da escola. Eu vi que tinha bastante projetos e tal. É uma escola que tem bastante até projeto social, inclusive. Queria engajar mais essa parte. Ano passado não tive a oportunidade de fazer tanto. Mas deu pra ver que eles tinham muita essa possibilidade. Até porque é uma escola adventista. Então, normalmente escolas que têm um pouco mais de religião, elas trazem bastante para esse lado. E eu achei bem interessante. E até uma curiosidade que a coordenadora, a Silmara, que estava apresentando lá para a escola pra gente, ela falou, nossa, você é do 8º ano, né? Vou te colocar na turma da minha filha. E daí, né? Tu tá do 8º ano, você vai pro 8º A, vai virar amiga da minha filha. Virou amigo? Você tá Virei, no primeiro dia. Ai, Laura, inclusive, Laura, se você estiver vendo, beijo. Já me adotou, Deu falou, certo. você vem comigo. Daí, até hoje, amo ela. E como é que foi essa recepção na escola, assim, né? Você mudou, você estava no 8º ano quando você mudou. Fui do 7º pro 8º. O 8º já comecei aqui. E aí quando você chegou lá, assim, sei lá, você já tinha mudado de escola antes quando você mudou pra Manaus, imagino, né? E aí essa mudança um pouquinho mais tarde e tal, deu um friozinho na barriga, sei lá, conta pra gente. Eu já me mudei muito de cidade, demais. Eu nasci em Apuí, morei em Novo Ariponã, Careiro, Manaus. E em Manaus ainda estudei 2 escolas e morei em 3 casas diferentes. Então sempre foi uma mudança. A minha família sempre foi nômade. Até porque a minha mãe veio do Pará, veio para Amazonas, sempre fomos trocando de lugar. Porque a gente acredita muito que tem que abraçar a mudança quando você vê que você tem melhores oportunidades ou novas chances de se desenvolver. É algo que você precisa seguir, porque é algo que Deus colocou na sua vida. Então, eu sempre gostei até do primeiro dia de aula. Muita gente fica nervosa nesse momento, mas eu gosto de pensar que é um capítulo novo, folhas em branco, a possibilidade de páginas para colorir. E eu tava nervosa. Não vou dizer que eu não tava nervosa, porque eu tava morrendo de medo. Não, é aquele clássico, né? Nossa, será que vão gostar de mim? Será que eu vou fazer amigos? Será que não? Mas foi bem tranquilo no meu primeiro dia de aula. Fiz amizades incríveis. Vou me encontrar de novo com as minhas amigas amanhã, que a gente tá se encontrando essa semana por causa dos ensaios pra dança. Ai, realmente, pra gente ver que quando a gente não deixa o medo paralisar a gente, porque era uma preocupação de algumas pessoas quando eu falava que, nossa, vou me mudar, ano que vem vou pra São Paulo. Daí, mas você não tá com medo? Mas, Malu, você tá indo pra outra cidade, tá indo só a sua família ali. Porque antes tinha meus tios, as minhas tias do lado ali, que a gente tinha amigos de longa data já. Porque Manaus foi onde eu vivi por mais tempo, 6 anos. Então, foi uma grande mudança. Mudou assim. muito de lá pra São Paulo? Como assim? De Manaus, quando você mudou pra São Paulo, mudou muita coisa? Os seus amigos, a escola, Sua vida. de forma geral? Foi, mudou. O que mais mudou? Eu lembro que os primeiros 15 dias da mudança foi bem difícil, porque eu me mudei dia 14. Um dia eu tinha me encontrado com todos os meus amigos da escola, a gente tinha ido no boliche, uma pequena despedida ali. E, teve amigo que chorou lá, fazendo discurso, teve uma amiga que chorou. Inclusive, beijo, Suzane, se você estiver assistindo. Agora todas as outras vão ficar com ciúmes, cara. Fica só a Suzane ganhou o Ai, beijo. porcaria. Não, mas é porque ela... mesmo. Não, ela chorou desde a primeira vez que eu falei que eu ia me mudar. Ah, que parceira, cara. Né? Porque eu sempre fui uma pessoa de fazer amizade muito facilmente. Sempre fui, mas eu ainda tava com medinho de deixar pra trás. Até porque a minha tia morava em Manaus também, junto com meus primos. Então, era aquele cafezinho na tarde da casa da tia, com todas as coisas que aconteciam na escola. E quando eu me mudei aqui pra São Paulo, eu lembro que os primeiros 15 dias foi bem difícil, porque eu tava lá na casa nova, mas eu ainda não tinha começado a estudar. E daí eu tava de férias, mas não tinha aonde ir, não conhecia a cidade e ainda não tinha pessoas para passear. E aí eu tava,
Daí eu tava tão nervosa, medo de não... Daí começa a paranoia. É aquele negócio, não deixa sua mente vazia. Daí eu ficava tentando ligar para alguns dos meus amigos e tal. E aí mesmo que a gente insista, às vezes, por ligação não dá pra ser a mesma coisa que antes. Mas é aquele negócio, as coisas vão mudando e as coisas vão evoluindo de diferente maneira. Independente desse medo, eu fico muito feliz por, mesmo, apesar daquele sentimento de um pouco de nervosismo, continuei, fui em frente e hoje superei aquilo e fiz grandes amizades e continuei com amizades antigas também, porque as coisas vão evoluindo e a gente não deve ter medo da mudança. E hoje, além de estudar, você também produz conteúdo, faz palestras. Como que é um dia na vida da Malu? Tem vários vídeos assim, né? Um dia da garota fora da curva. Né? Conta aí Você pra devia gente. ter feito a sua pesquisa. Ai, gente. Mas conta pra gente aqui agora, porque tem vários. Tem Né? vários vídeos desses. Pra quem não sabe, o Lipe tá falando aqui, porque lá no meu Instagram, inclusive vão assistir depois, malu.finanças, tem essa série de vídeos. Um dia com uma jovem fora da curva. E antes era pra ser um dia com a Malu, só que a gente não achou que ia trazer chamar tanta atenção. Uhum. E aí acompanha um dia comigo, daí mistura um pouco da escola, às vezes também um dia de um pouco de férias, daí depois da tarde é uma palestra. Tem muito dia que é assim, onde eu vou pra escola normal, tenho meu dia, começo a cantar alguma música em miau e eu tento fazer as minhas amigas adivinharem qual é. A gente tem essa... Não entendi. Ai, foi mal. Não, ai, às vezes Não, você vai ter que fazer ao vivo. Não. Eu não sei o que aconteceu, mas eu e as minhas amigas, um dia a gente estava mexendo no cabelo de uma delas, que ela tem o cabelo bem longo, e a gente começou a cantar miau. E aí a gente começou a brincar de cantar uma música só em miau e tentar adivinhar. Tipo como? Não vou fazer. Não vou fazer aqui. Ia ser um corte lendário, cara. Mas Que vocês pena. sabem. Mas é tipo assim, miau, 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 miau. Aí vocês ficam assim. assim. Aí outra pessoa tem que Aliança de tribalistas, aqui estou da Barbie. A gente começou. E Tá com vergonha, Malu? Não, Não? Pois é. Tá bom. só não posso. Eu imagino. Mas no vídeo tem, esse vídeo eu não vi. Tem? Por que na minha... Ah. Não tem, eu nunca Ah, tá fiz. Pô. Daí tem essas brincadeiras mais de adolescente mesmo. E daí da tarde eu vou pra algum evento, alguma palestra, algum podcast aqui. E é uma questão muito de planejamento e equilíbrio até, de você saber dos limites das coisas. Por exemplo, se um dia eu tenho um trabalho pra fazer, eu não vou faltar aula naquele dia, mesmo que tenha uma oportunidade incrível. Nossa, a Rainha Elizabeth, ela ressurgiu, voltou à vida e ela quer ter um chá com você, Maria. Ah, mas tem o trabalho de português. Escola primeiro. Aham. A questão... Porque no final, quando você é adolescente, você tem que focar muito nos estudos. Crianças, estudem. Educação em primeiro lugar. E você, cara, você tem um boletim assim muito exemplar? Tenho. Ai, que orgulho. Tipo, você tira um 9 e você fica chateada, assim, fica assim, nossa, que saco. Antes eu ficava. Antes 8, eu lembro que quando eu tirei 8 da primeira vez na escola, acho que eu tava no segundo ano ou terceiro. E eu chorei tanto. E a minha mãe, Malu, calma, é um 8. E eu fiquei tão mal, porque normalmente pra mim nota boa era só de 9 pra cima. Hoje já melhorei nisso, hoje já não choro se tirar uma nota sim por 8, por 7, mas meu boletim tá sempre por 9, por 10. Hoje você consegue entender assim que também nota não é tudo? Nota não é tudo, gente, é importante. Fala mais sobre isso daí. O que você acha que é importante para um estudante que está na sua idade se preocupar? Eu acredito que o estudante, ele deve se preocupar muito mais do quanto ele aprende, não apenas na escola, mas fora dela, do que com nota. Porque às vezes a pessoa foca tanto em nota que para ela qualquer coisa vale. Então, vou fazer um trabalho, mas aconteceu algum imprevisto dentro de casa, ou eu simplesmente esqueci, vou usar o chat GPT para fazer. Tive amigos que fizeram isso. E daí quando a pessoa, mas por que tu fez isso? Eu tô precisando, eu preciso de nota. Se eu fizer o mesmo, vai ficar muito ruim, eu não vou tirar a nota boa. Só que daí você tira a oportunidade de você aprender até naquela parte. Porque nota, gente, não é tudo. Você sempre deve focar nas coisas que você acha importante. O que você deve achar importante, principalmente nessa fase da vida, é a educação. Além disso, tem outras habilidades fora da escola que você pode desenvolver. E que você deve buscar desenvolver. Então, eu entendo hoje que não dá para eu tirar 10 em todas as matérias. Por quê? Porque eu tenho outras coisas para fazer por fora da escola. Eu participo em eventos, tem dias que eu vou faltar na aula por conta de palestras. E é importante saber equilibrar tudo isso, até para não ter... Se cobrar tanto também, né, Malu? Se cobrar para ser 100% em tudo, porque não dá para fazer isso, gente. Se mantenham saudáveis. Ô, Malu, e você
Bem, você disse que tem muitas coisas importantes fora da escola, mas imagino que talvez você deve ter suas críticas à escola também, de sei lá, algumas coisas que você tem que estudar, você tem que aprender que talvez não são tão essenciais para a vida, ou não? Assim, eu discordo muito das pessoas, de muitos influenciadores, até da minha idade, que falam que a escola não é importante, a escola não ensina nada que preste. Eu acredito que hoje o nosso sistema de ensino ele tem muitas coisas a melhorar, como todas as coisas do nosso planeta, sempre tem alguma melhoria, alguma evolução. Mas a gente não pode descredenciar o quão importante é a escola e é a educação na vida de alguém. Como eu falei, meu pai ali já foi professor de matemática no sistema público, inclusive, e a escola sempre foi algo muito valorizado. A minha avó, por parte de mãe, era professora também. E a escola traz tanta transformação na nossa vida. E tem, sim, algumas mudanças que eu acredito que a gente deve fazer, principalmente da parte de educação financeira, educação emocional, até talvez um pouco mais de ética, que acredito que hoje a filosofia não é tão valorizada, mas é algo essencial para a gente aprender desse pensamento próprio, desse questionamento que a gente deve fazer. Inclusive o questionamento da escola, das coisas que podem ser melhoradas, de como dá para incluir, porque, infelizmente, a maneira como o sistema funciona hoje exclui vários alunos neurodivergentes que às vezes não sabem lidar. Por exemplo, quando eu estava estudando, eu sou diagnosticada com altas habilidades, que nem eu falei antes. A minha coordenação não sabia lidar comigo. Eu ficava toda hora levantando a mão, porque eu tinha muita energia, tinha muita coisa para falar. E não sabia o que fazer, que eu era muito agitada na sala. Assim que terminava, eu queria ajudar outros colegas a fazer a lição. Queria que a gente já aprendesse sobre outra coisa. E acredito que a gente pode melhorar para trazer essa inclusão maior de todos os estudantes. Ô, Malu, e por que você acha que as escolas têm dificuldade em implementar educação financeira, que é um tema obrigatório? Eu acredito que é muito reflexo da nossa sociedade. Porque hoje, como você bem falou, o brasileiro não tem essa percepção do dinheiro como uma coisa boa. E a escola não é uma máquina. É feito de pessoas, é feito de professores, coordenadores, gestores, que muitas vezes também não tiveram essa educação financeira na infância e não reconhecem que é importante. Ou até não sabem como poderiam começar. Às vezes até reconhecem que é importante, mas não tem o material para isso. Não sabe como pode aplicar ali na sala de aula, porque hoje o que eu vejo é isso, justamente. Que tem muitas pessoas que já estão reconhecendo a educação financeira como algo essencial, mas não tem, mas ainda não sabe da existência de materiais para trazer isso. Inclusive, gestores, coordenadores e professores vão lá no meu Instagram, malu.escola, porque fala do projeto de ensino onde é aplicado meus livros dentro da sala de aula e que já estamos com planos de ensino justamente para trabalhar esse assunto ao decorrer de todo o ano letivo e para trazer essa educação financeira para onde deve estar, que é na cabeça dos nossos estudantes nas escolas. E como que é esse material ali que você leva para as escolas? Como que os professores utilizam o material da Malu nas escolas? Todo o projeto, ele trabalha com os meus livros para, a partir disso, trazer, através do lúdico, das brincadeiras e das artes, todo o material completo. Temos o plano de ensino, com as atividades, a maneira que o professor pode conduzir toda essa aula ao decorrer do ano, para realmente trazer esse passo a passo para o professor ajudar ele a guiar os alunos nessa parte de educação financeira. Trazer diferentes debates, trazer diferentes atividades, dependendo da faixa etária, que hoje o meu projeto de ensino ele já está da educação infantil até os anos iniciais e já vamos fechar também com o ciclo do nono ano. E se você quiser colocar na tua escola também o Duolingo das finanças, você tem que contratar a Tangram aqui, né? Tamo junto. Gigante para você conseguir trazer a educação para os anos iniciais com a Malu e para os... Mas ensino médio, né? Anos finais de ensino médio. Ano passado a Malu, inclusive, foi a nossa embaixadora da Olimpíada Tangram de Educação Legal, Financeira. A gente cara. fez uma baita parceria, foi super Foi legal. uma honra, Lipe. Muito obrigada, Adorei. inclusive. Que legal, cara. Ô, Malu, e cara, você trouxe bastante essa parte assim, de você já aprendeu muito pela internet, né? De muitas das coisas que você sabe hoje e tudo mais. Como que você vê no futuro da educação, né? Bem, hoje tá tendo toda essa trend de proibição de celular nas escolas e tudo mais, por conta do uso excessivo de redes sociais, mas a tecnologia também é um mecanismo muito poderoso para você conseguir aprender, assim, né? Como que você vê, sei lá, o futuro onde os professores e a tecnologia interagem juntos pelo bem da educação? Assim,
Acredito que atualmente a gente não tem tantos materiais dentro da escola para ensinar a usar a tecnologia de maneira equilibrada. E eu entendo essa decisão de proibir os celulares, porque realmente é algo que dispersa a atenção e o professor não fica com controle ali sem essa regra para tirar e colocar o foco dos alunos na aula. Mas realmente é uma solução a curto prazo. Porque a criança vai sair da escola e ela vai voltar pro celular. E o nível de atenção dela, de hiperatividade, vai continuar o mesmo, porque ela ainda vai estar sendo bombardeada fora da escola. O que eu acredito é mais projetos que realmente ensinem o equilíbrio entre as telas e que ensinem como usar o celular, porque eu acredito que o celular, assim como o dinheiro, é uma ferramenta que a gente precisa saber usar. Eu aprendi educação financeira através do celular, porque na escola não era falar sobre isso. Minha família não tinha aprendido sobre isso. E é aí que a gente vê o poder da internet. E se a gente aprender a ensinar as novas gerações a utilizar essa ferramenta, ao invés de tentar esconder, grandes coisas a gente vai conseguir trazer à tona, grandes coisas podem se originar, porque é uma facilidade que a gente tem para criar coisas grandiosas, entende? Você aprende mais assistindo aula ou meio que estudando por conta hoje em dia? Como assim? Assim, você sente que, sei lá, você vai fazer uma prova e tal, né? Você tá com esse objetivo de tirar 9, 10, tudo mais. Você sente que o mecanismo para você aprender o conteúdo é mais assistir a aula do professor, prestar bastante atenção, ou é mais, pô, você ler em casa sozinha, buscar na internet? Pra mim, até hoje, eu aprendo muito com o professor falando. Eu sou uma pessoa muito de conversar, de estar ali. Inclusive, é por isso até que eu gosto muito de palestrar, porque pra mim a melhor maneira de você aprender é conversando ali, ouvindo a história da pessoa. Mas, além de prestar atenção na aula, eu até costumo rabiscar no meu caderno para me ajudar a concentrar, preciso estar fazendo alguma coisa com as minhas mãos, é um negócio que eu tenho. Quando eu volto para casa e antes das provas, eu costumo revisar o capítulo, ler novamente. Se eu tiver alguma dúvida, aí que eu começo a usar a internet, ChatGPT, trazer uma explicação ali. Às vezes estudo um pouco com as minhas amigas, cada uma tentando resumir da sua maneira. É aquele negócio, eu acredito que o aprendizado é até uma maneira bem individual do ser humano de se conectar com os assuntos que a gente vê aqui sendo discutidos. Então é importante você também entender que a minha maneira de estudar pode ser diferente da sua e que cada um vai ter que ir testando para descobrir qual é a melhor maneira de você aprender. Porque tem amigo que só aprende lendo mesmo em casa e que até às vezes quando o professor está explicando a matéria, atrapalha ele na hora de ler o capítulo. Daí a gente vê. E aí você imagina que você já teve uns professores que você não se identificou tanto, que você não gostava tanto da aula, mas imagino que pra você não tinha muita essa opção de ir mal na aula desse professor, assim, né? Como que você lidava com essa situação? Eu aprendi muito a gente escolher aonde a gente quer gastar a nossa energia. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha um professor que ele não gostava que lesse na aula dele. Porque, não que lesse, mas é que normalmente sempre trazia um livro na época e eu ficava lendo. Quando eu terminava a atividade, eu ia ler. Ou daí eu fazia atividade, eu já ia ler. E eu terminava muito rápido a minha tarefa. Daí eu já ia ler. Daí talvez alguns alunos ficassem, nossa, ela não está fazendo tarefa. E o professor foi até falar com os meus pais em um dia da reunião de pais sobre essa questão. E os meus pais defenderam, não, mas ela já terminou a tarefa. Se ela não tivesse fazendo a tarefa, se ela tivesse indo mal na aula, eu iria falar com ela, mas ela está indo bem. Mas daí, durante as aulas desse professor, eu normalmente evitava ler, esperava ele sair da sala, trocar de Você tempo. ficava conversando com os amigos? Cara, eu tinha esse problema quando eu era menor. Tinha muito esse problema, porque eu sou uma pessoa conversadeira, gente. Perdão. Notei já. Mas ainda bem que a gente tá num podcast aqui, né? Que é, Tá aqui pra isso, né? aqui é o comportamento desejado. Não, assim, quando eu era menor, era aquele clássico. Muito boa aluna, tira ótimas notas, mas conversa demais. Conversa demais. Hoje melhorei. Hoje, meus professores podem falar que eu não converso durante as aulas. E você acha que é um negócio que tende a continuar, assim, esse modelo de sala de aula, o professor fala, todo mundo fica quieto, tal, ouvindo e tal? Um modelo um pouco mais dinâmico, com mais projeto, mais atividade, mais individualizado? Eu não sei como poderia, eu não tenho uma ideia totalmente visualizada de como seria uma sala de aula do futuro, mas eu vejo que esse movimento de transformação da educação que a gente está vendo, cada vez mais essa diferença de progressão, pode realmente trazer um ensino que a gente não imaginaria que poderia existir, uma maneira de sala de uma maneira diferente, entende? Inclusive, é um negócio que eu tenho muita curiosidade de saber como vai ser no futuro as escolas, de quando eu for adulta, como eu vou ver os estudantes estudando. Cara, e já tá mudando muito, né? Hoje você já tem escolas sem professores, não sei se você já viu.
Olha, sério? Escolas que você não tem aula. Então, a molecada fica 2 horas por dia só estudando, aí eles ficam cada um com a sua tecnologia, uma tecnologia ali sem rede social, sem coisas para atrapalhar. E aí é estudo individualizado, aí você vai aprendendo com a inteligência artificial e tal. E aí as outras 4 horas que eles estão na escola, eles passam o tempo fazendo projeto, tendo aula de música, fazendo esporte, fazendo coisas que são mais divertidas, assim. E curiosamente, a nota desses alunos, depois que eles mudaram para esse modelo, começou a crescer 2,6 vezes mais rápido, com 1/3 do tempo de estudo. Olha, bem interessante essa parte, porque, como eu falei, cada um de nós tem um jeito de aprender. E é importante a gente respeitar essa individualidade, para a gente poder fazer o coletivo depois. Mas, sinceramente, acho que a presença de um professor, dessa inspiração e de direção na sala de aula é algo que a gente precisa ter, que a gente nunca pode desvalorizar. E ainda tem uma figura de professor na sala, ele só não é mais muito palestrante, assim, ele tá mais vendo se tá todo mundo bem, se tá todo mundo Mentor, né? entendendo, se precisa de tirar uma dúvida e tal. Quando a gente olha, por exemplo, para a educação financeira, que é um tema multidisciplinar, eu imagino que você tenha aprendido sobre diferentes disciplinas, português, matemática, geografia, história e diferentes habilidades para a criação de conteúdo. Você tem clareza disso? Que você teve que aprender sobre diferentes disciplinas para justamente levar esse conteúdo hoje que você leva para crianças, jovens, até adultos? É muito doido pensar de como coisas que você não achava que se relacionavam, se relacionam de alguma maneira. Porque, às vezes, a gente vê as matérias da escola de maneira muito separada. Mas quando eu comecei a... Não quando eu comecei a escrever meus livros, quando eu comecei a trazer os meus livros para projeto de ensino, começamos a fazer plano de aula, comecei a falar com os profissionais para trazer isso, porque hoje eu tenho uma equipe pedagógica para trazer isso de acordo com todas as diretrizes da BNCC, eu vi como é o processo da aula. Porque eu comecei a estar dentro daquele processo. Foi algo muito doido para mim. Porque até quando eu estava escrevendo os livros, eu ainda tinha minha visão de estudante. Que os conteúdos eram tudo de maneira separada, que era quase como se fosse a sua própria bolinha e tal. Sim. Mas não, é tudo interligado de alguma maneira. Eu parava para ver, eu ia olhar as atividades que fazia lá na educação infantil. Vai fazer um desenho da Malu segurando um cofrinho e vai desenvolver essa habilidade aqui, cognição, reconhecimento de imagens, vai desenvolver a criatividade em tais áreas de cores. Tem todo o negócio, porque tem todas as diretrizes. E eu ficava, nossa, era isso que eu fazia quando pequena? Era por isso? E é muito doido, porque na minha cabeça, aqueles desenhos de vela que a gente fazia no final de ano, de especial de Natal, era apenas porque os professores não tinham mais ideia do que dar de aula no final do ano e era para deixar a pasta de provas bonitinha. Daí eu descobri que não. Ai, doideira. Cara, e quanto mais você vai entendendo sobre economia, sobre os investimentos, você vê por que as coisas que você aprende na escola são de fato importantes, né? Hoje você está no primeiro ano do ensino médio, é isso? Não, eu tô no 9º ano. No 9º ano, pronto. E no 9º ano, hoje, uma coisa, sei lá, na minha época, na do Felipe, tinha meio que essa tendência de que as pessoas que estudam não são as pessoas muito populares da escola, tal, né? É mais a galera bagunceira, tal. Ainda é desse jeito ou a tendência tá mais para incentivar o estudo, você sente? Você é popular na sua escola? Eu me considero assim, eu acredito, eu sou uma pessoa bem conhecida na minha escola. Até porque eu palestrei ano passado. Palestrei tanto para manhã, tanto para tarde, tanto para ensino médio. Fiz 3 palestras lá. Então, além disso, a minha amiga, a filha da coordenadora, ela já me apresentou para todo mundo. Beijo de novo. Ela e pro grupo de meninas incríveis que me adotaram. Adoro vocês. Me apresentaram para um montão de gente, porque essas minhas amigas, elas já eram antigas da escola. Então, hoje eu sou bem conhecida na minha escola, o pessoal reconhece, tipo, se eu vir normalmente, né? Mas... Você sabe quem é popular na escola pelo tanto de penetra na tua festa de 15 anos, né? Esse é o Verdade. jeito de saber. Verdade. Bom ponto. Mas assim, o pessoal, eles te reconhecem no sentido que você acha que é positivo ou tem alguns colegas lá que fazem bullying, fala alguma situação desconfortável pra você? Eu nunca considerei que eu sofri bullying, até hoje não. Até porque o que às vezes tem só acredito que foi mais focado só no início do ano passado. Que é zoar alguma coisa que eu falo, zoar o jeito. Nossa, ela tá querendo aparecer. Nossa, ela tá querendo chamar a atenção demais. Nossa, ela se acha por fazer aqueles conteúdos na internet e tal. Como você lida com isso? Você lidou? Normalmente ia parar pra mim essas notícias pela boca de terceiros, porque realmente era mais as costas, porque não falavam da minha frente.
Até porque eu sempre fui muito meio alegrinha, sabe? Tinha até uma pessoa, já tive até umas amigas que falaram, nossa, Malu, quando eu te conheci, eu te odiava. Te odiava com uma paixão. Te achava metida, chata, exibida, burra, porque tu ficava falando demais, parecia alegre toda hora, isso me irritava. Daí eu ficava, nossa, mana, nossa. Porque acredito que às vezes a pessoa, quando vê algo diferente, ou uma pessoa que tenta trazer algo mais positivo, se ela tiver machucada de alguma maneira internamente, ela vai colocar isso pra fora. E era um negócio que, sinceramente, no passado, eu ficava machucada. Nossa, você não gostava de mim? Eu te achava maneira, eu queria ser sua amiga quando eu entrei na sala, desde o início. Mas hoje eu vejo que não é um negócio tanto de você, mas sim sobre essas pessoas. Sim. E quando você tá num bom estado emocional, você tem que ter a maturidade de saber filtrar o que a pessoa tá te falando e saber também como você não culpar necessariamente, mas ficar bravo com a pessoa, começar a gerar intriga, começar a brigar. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é se separar. Sim. Malu, uma coisa que me impressiona muito em você é a coragem que você tem para você ser você mesmo. Independentemente de onde você esteja. Você está aqui com a Lê, você vai lá, olha para a câmera. Isso é muito legal, é muito autêntico. E como você estimula as pessoas, os jovens, a sonhar, acho que a melhor forma de você fazer isso é justamente dando um exemplo e você ser você mesmo, independentemente do que as outras pessoas estão, eventualmente, ali te criticando. Então, eu acho isso muito legal e acho que é uma boa forma de as outras pessoas inspirarem você. Continue fazendo isso, muito legal. Mas aí, voltando no ponto lá, a galera que estuda é mais, tipo... Ai, meus amigos são muito legais. Meus colegas da sala, sinceramente, eu vejo eles muito apoiando as coisas que eu faço. Às vezes, do nada, estão conversando aí. Nossa, Malu, amei esse vídeo que tu postou domingo. Hoje aconteceu. Nossa, Malu, adorei o seu vídeo do devocional. Vou aplicar, vou começar a fazer. Daí era uma amiga de uns colegas da minha sala. E daí eu fico mó feliz, porque acho que na hora eu estranho, porque é até uma curiosidade, gente. Porque eu crio meus vídeos no meu quarto, no escritório, e posto. Mas na minha cabeça, eu não consigo ver pessoas assistindo meus vídeos. Pode estar lá 10 mil, 20 mil, 200 mil visualizações. Mas na minha cabeça, tá na internet. Ninguém na vida real meio que viu. E daí, quando alguém da minha escola é como se fosse o encontro da Miley Cyrus e da Hannah Montana, ao mesmo tempo. Não entendeu a referência? Não, claro que eu entendi. Ai, gente. Porra, eu sei cantar todas as músicas da Hannah Montana, por mais que eu não queira admitir, cara. Mas, cara... Agora é só hora de cantar. Tá bom, vamos lá. Vai lá. You get the best of both worlds. Gostou, né? Então, mas aí você realmente sente isso. E miau, como que é? Miau, 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 miau! Mas você sente realmente essa dualidade, assim, cara, na vida fora da escola, dentro da escola? Cara, pra mim tem, sinceramente. Porque na escola eu sou uma pessoa. Eu aprendi uma coisa. Ao decorrer do tempo, eu parei de falar de questão. Se eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada, de questão de dinheiro, ou uma atitude que eu não acho legal, eu vou aconselhar da primeira vez. Mas se a pessoa, ela não escutar, eu vou realmente... Se a pessoa quiser, ela vai falar comigo, sabe? Se ela quiser, porque ela sabe que eu falo disso. Porque senão, às vezes, você invade o espaço e começa, às vezes, a pessoa achar que, você tá querendo ser melhor, ou quando você só realmente queria ajudar. Então, a menos que alguém comece a falar... Teve vários colegas que, inclusive, vieram falando. Tanto de escritores que começaram, nossa, Malu, eu tô com uma ideia de livro. O que você acha? O que você acha desse plot, desse enredo? Como funcionou nessa parte de editora? Tanto também de empreendedores, que logo no primeiro dia já vieram falar comigo. Inclusive o Alexandre. Esse vai ter sucesso, com certeza. Daí já veio falar sobre de loja que tinha de camisa, de como poderia vender, de dica. Às vezes trazia alguma ideia que teve, queria saber a opinião. Então, se a pessoa veio falar, eu começo a quase dar uma palestra de novo. Se a pessoa deixar, eu fico até amanhã. Gosto de ajudar da maneira que eu puder. E se a pessoa se mostrar interessada também, faço às vezes convites por fora. Tipo, nossa, eu vou em tal evento. Você gostaria de acompanhar? Vai ser de empreendedorismo, vai ser de educação e tal. Inclusive, alguns dos meus amigos e amigas vão me acompanhar lá na Bet. Uai, tamo junto lá então. Que legal, você vai com a sua tropa lá. Vai com a sua tropa. Acompanhando, que maneiro. Eu gosto muito dos meus amigos, dos meus colegas, mais muito nova. apoiadores. Palestrante mais nova da Bet. Vamos fazer esse check aí. Né? Malu, e como que é o outro lado da criação de conteúdo? Quando, por exemplo, você posta um vídeo e ele flopa, ele vai mal. Quando você tem a sensação que você talvez não fez uma palestra tão bem. Já aconteceu algum momento ali onde você
você mesmo se cobrou tanto ali que você ficou mal por conta disso? A que parte de criação de conteúdo, eu nunca senti tanto, tal conteúdo flopou. Nunca foi um negócio que, me atingiu, porque eu não costumo olhar tantas visualizações, a menos que dê uma explosão, não é algo que eu costumo... Porque eu entendo que tem vídeos que caem nas graças do algoritmo, tem outros que não, e você tem que continuar postando todo dia, independente. De palestra, já é um negócio maior pra mim. Principalmente palestra no interior. Até hoje, cara, eu tenho uma vontade de fazer uma palestra de novo lá em Manicoré. Por favor, Manicoré, deixa eu ir aí. Por quê? Minha primeira palestra foi lá. E hoje, até que foi boa, mas eu sinto que as minhas palestras seguintes já foi de 5 pilares de mentalidade empreendedora, que foi quando eu comecei nesse assunto. E foi uma palestra toda roteirizada e tal. E eu sinto que a minha primeira palestra podia ter sido melhor. Porque foi uma boa palestra, para minha primeira palestra mesmo, mas eu fico comparando com as que vieram depois. E eu fico pensando, alguns meses depois, eu fico, nossa, essa daí podia ter sido tão diferente. E até hoje, se eu falo algo errado numa palestra, não algo errado, mas tipo, nossa, eu podia ter falado de uma maneira diferente, teria causado mais impacto se eu tivesse usado dessa outra forma. Ou eu esqueço alguma coisa. Teve uma vez que eu esqueci o que era a sigla BNCC numa palestra. Eu tava falando Alguém lá. te perguntou? Não, eu tava falando. Eu nem sei porque eu inventei de falar o que era a sigla. Eu tava falando BNCC, Base Nacional como... Daí eu esqueci o curricular, como eu esqueci de falar Base Nacional como A gente tem curricular. mandado pro público, assim, ó. Né? Galera, quem sabe? Né? E eu fiquei, nossa. E o pior que era um erro tão... Além de eu não precisar falar o que era sigla, também eu ficar tentando lembrar. Ai, mas... O resto da palestra toda lá, falando assim, era base nacional, o que mesmo? Não, eu fiquei só... E o pior é que eu só fiquei uns 5 segundos nisso antes de eu ir pra próxima, mas eu fiquei uns dias pensando nessa parte. Mas é aquilo, você vai treinando, tem horas que você erra, tem horas que você volta pra trás, tem horas que você precisa adaptar. Teve uma vez, eu uso muito um exemplo aqui, que eu falo pra pessoa, na palestra, eu falo, coloca o punho pra frente, e daí você ergue o quê? Você ergue o dedo indicador. Porque tá erguendo o dedo, não. Só que daí eu fiz essa parte na hora errada. Porque era pra eu falar sobre isso na parte de influências, de como a pessoa, inclusive... Aonde que foi essa parte? Foi uma lá no Amazonas ainda. Inclusive, pessoal, se você estiver assistindo, não era pra ter ido no pilar de crenças, era pra ter ido no pilar de influências. Eu errei. Cada rinho ali. Eu errei. Em que cidade que foi isso? Eu tô tentando lembrar. Eu acho que foi em Tefé, perdão. Mas ficou bom o exemplo, porque originalmente eu ia falar de como a pessoa que você escolhe se inspirar te afeta. Como te influencia. Só que eu falei na hora errada, na parte de crenças. E só que eu trouxe até um exemplo bem legal, que muitas vezes é como se você já tivesse pré-definido esse guia, as suas crenças é isso, é esse exemplo que vai ditar as suas atitudes. Tu pode saber a direção, mas se você já tiver esse exemplo na sua cabeça do que é o dinheiro, da atitude correta, você vai seguir isso. Daí eu mudei completamente a comparação. Tem erros que só a gente percebe também, vai. Né? Não, esse eu acho que só eu percebi. Eu acho que nem a minha mãe percebeu. Depois eu fui falar, nossa, mãe, eu troquei Percebeu ou não? exemplo, né? Sua mãe falou, nossa, ficou melhor. Minha mãe falaria assim, nossa, ficou muito melhor. Adorei. Oi, essa primeira palestra aí, de onde que veio? Como assim? Tipo, de onde que veio? A primeira oportunidade de fazer palestra, como que surgiu? Assim, minha primeira palestra, eu considero que foi em Manicoré, como eu falei, mas meus pais dizem que a primeira vez que eles viram que eu podia palestrar foi no lançamento do meu livro. No Finanças para Crianças Além da Mesada. Tinha 12 anos. Não, tinha 11. Um dia antes do meu aniversário de 12. E eu fui lá apresentar o meu livro. Teve uma parte que a editora falou, mas assim que me deu o microfone, eu... E fui falando. E daí meus pais dizem que foi nesse momento. E tinha vários secretários de educação, prefeitos que a gente convidou, para prestigiar mesmo o momento. E ficaram apaixonados pelo conteúdo de educação financeira, pelo livro. E aí que começou... Nossa, Felipe, que autoestima, você nem estava lá. Você nem tava lá, os caras se apaixonaram por você, cara. Assim, é o poder da internet. A sua presença foi lá. E aí essa oportunidade da palestra veio depois do livro, então. Daí a partir disso começou a ser convidado. E daí um negócio legal é que as prefeituras vão indicando umas para as outras, principalmente na parte do interior, que quase todo mundo ali tem as suas conexões. Quantas cidades vocês estão no estado de Amazonas? Já são 15, né?
15, cidades. 15 Legal. municípios. E em algumas já está em todo o sistema da rede. Muito legal, Malu. Parabéns. E de onde você inventou de escrever um livro com 12 anos? Ai, eu sempre quis escrever um livro. Não, eu não vou dizer Desde que eu era sempre, mas criança, pra né? mim. Mas eu vou dizer que eu sempre gostei de livro. E olha que eu fui uma criança que foi alfabetizada bem tarde e bem na marra mesmo. Como assim? Porque eu tive muita dificuldade para aprender a ler desde o meu primeiro ano. Primeiro ano ainda estava na escola pública. Só que, eu não conseguia. Daí tiveram que me colocar numa aula de reforço. E eu acho que eu aprendi a ler só porque eu tinha muito medo daquela professora. Chamava ela de sargento, né? Chamava ela de sargento, tinha muito medo dela. Aprendi a ler por causa dela. Mas daí, quando eu fui pro segundo ano, eu vi que eu ainda tinha muita dificuldade, porque eu tava muito para trás dos meus colegas e tal. Mas assim que eu aprendi mesmo, eu comecei a ler, devorar cada livro. E eu via muito como um livro podia impactar as pessoas, porque um livro ele não precisa de tomada, ele não precisa de internet, que é o que eu sempre digo. Ele precisa de uma criança, da sua imaginação e do incentivo certo para fazer a diferença. E um livro, gente, ele pode chegar em tantos lugares, impactar tanta gente diferentes. Eu lembro que, ainda no meu primeiro ano, foi até um negócio que me motivou muito, que eu queria aprender a ler. Porque a gente morava numa casa alugada e que antes era alugada por uma professora. E ela deixou no armário vários livros infantis. E daí a minha mãe, a menina que cuidava de mim, elas liam pra mim. E depois eu pegava o livro e eu fingia saber ler também. Daí eu ficava contando a história pelo que eu me lembrava e virava as páginas. Caraca. E eu Você ficava... desenvolveu uma habilidade oratória ali, de lembrar da história sem você saber, né? De uma forma muito intuitiva pra você, né? Né? Eu adorava porque algumas pessoas achavam, nossa, tu sabe ler? Eu não. Eu tinha uma amiga que ela falava, nossa, Malu, tu não tá lendo, tu tá lendo tudo errado, tu não sabe ler, não. Quando eu tentava enganar, ficava com raiva. Mas tava Então, criando tudo da sua cabeça ali, né? Baseado no que você tinha escutado. da minha memória, mas a minha memória também não era tão boa. Daí virava quase uma outra história, mas eu tentava. Eu tava me esforçando. Daí eu via, nossa, aqueles livros vieram dessa professora. Eu ficava, nossa, será que outra criança leu esse mesmo livro, tocou nessa mesma página? Nossa, que mensagem será que ela tirou dessa história? Que eram histórias mais de fábulas, mas que ao mesmo tempo mexiam tanto comigo. E quando eu comecei a estudar de educação financeira mesmo, os livros, eles você não tá sozinho se você tiver com um livro, entende? É sempre... E até mesmo livros de ficções. Eu não incluo apenas livros de educação financeira, de empreendedorismo ou de economia, mas muito também de livros de ficção. Eu lembro que quando eu lia Percy Jackson, eu gostava de imaginar que eu também podia participar do acampamento meio sangue. Conhece Percy Jackson? Conheço, claro. Tenho tanto carinho pela série, porque tanto por causa dos livros, que todos os personagens ali eles têm TDAH e dislexia. Daí eu me identificava um pouco porque, inclusive, suspeitava que eu tinha TDAH, mas no fim eram altas habilidades, que alguns sintomas são algumas características são parecidas. E aí eu ficava me identificando com algumas coisas que os personagens passavam, nessa parte de se sentir de fora e tal. E as Amazonas, também, o Amazonas que eu vim, é o único estado do Brasil que tem um nome de origem grega. E aí eu ficava super me identificando com a série. E quando eu me mudei para São Paulo, a série estava lançando ainda, daí eu ficava assistindo. E eu tinha uma amiga lá em Manaus que às vezes, a gente só mandava algum meme de Percy Jackson e começava a conversar a partir disso. E era um negócio que me fazia ainda me sentir conectada com ela, da gente puxar assunto independente. Então é uma série que eu tenho muito carinho. E antes mesmo disso, eu já via quantos outros livros já tinham me afetado e tal, me impactado. Fala mais alguns aí pros pais que estão assistindo aí, poderem mostrar pros filhos, né? Que parece que foi daí que veio o teu interesse por ler, por querer de fato consumir bons conteúdos e tal, né? Esse do Percy Jackson eu comecei a ler só quando eu já tinha 12 anos, estava publicando meu livro, eu lembro. O que foi o primeiro que você lembra, assim, que você engajou mesmo? Falou assim, nossa, esse negócio de ler é legal. Deixa eu ver. Foi um livro que eu era apaixonada quando estava sendo alfabetizada, era Cuidado com o Menino, que era um menino que ele ficava enganando o lobo, e para o lobo não comer ele criava receitas impossíveis de como ele podia ser cozinhado, e cada vez outra receita o lobo queria testar, até que no fim a receita foi para a própria ruína do lobo, que ele foi soterrado. Caraca, que filósofo. Né? Nossa, né? Ficou legal essa frase. Anota. Pode dar pra fazer um vídeo disso aí, né? Pega esse corte. Não, mas o livro de finanças que me fez gostar muito foi de da Ana Beatriz Barbosa, que foi do consumismo ao consumismo compulsivo.
que era explorando de mentes consumistas, porque misturava duas coisas que eu adorava: dinheiro, finanças e a parte de psicologia, de saber mais de como funciona a mente humana. Tinha um outro livro que era Mente da Criança, eu acho o nome do livro, que era um livro que eu achava que falava da psicologia infantil, mas era mais um guia para os pais. Mas eu pensava, uau, já comprei. Daí, no fim, eu acabei até ajudando a educar meu irmão. Se meu irmão, um dia ele quiser discordar de mim. Não, eu ficava. Qual foi a situação? Eu acho que meu pai estava tentando ensinar alguma coisa pro Tiago. E meu pai, ele foi professor já faz muitos anos. E às vezes ele perde a paciência na hora de ensinar o aluno dele. Tiago, você não sabe o que é isso daqui, Tiago. E daí eu falei, eu lá, com o meu auge de sabedoria de 9, 8 anos. Pai, você não pode brigar com ele enquanto você estuda, porque ele vai criar memórias negativas sobre o estudo. E se ele fizer isso, ele vai ter muita dificuldade de aprender no futuro. E daí meu pai, é o quê, menino? Tá nesse livro aqui, pai. Citou a fonte ainda. Ai, meu Deus. Eu lembro. Cara, é legal que meus pais sempre deixaram muito eu falar esse tipo de coisa, de minha opinião e tal. Eu sempre fui criada pra ser muito respeitosa com a opinião dos outros, justamente porque dentro de casa respeitavam muito a minha, de quando eu tinha alguma perspectiva. E eu gosto de dizer que, além dos meus pais terem me educado muito bem, eu também tive um papel em me educar. Eu fui ler livros de educação de criança pra me educar bem. Então você não é muito de ficar debatendo muito com as pessoas, assim? Debatendo sim, discutindo não. Entendi. Então, sobre entender o lado dos outros e tudo mais. Mas não tanto sobre criar barraco com as pessoas. Eu escolho muito a discussão que eu vou me envolver, se vai ser... E também se a pessoa, se ela tem a maturidade para se envolver numa discussão. Normalmente, se tiver... Principalmente nessa idade, tem alguns meninos que querem envolver política em tudo. Inclusive, se você for algum colega meu, por favor, pare. Isso é muito chato, fica atrapalhando a nossa aula de história. Deixa a professora dar aula, cara. Por favor. Conta um pouquinho mais. Então, tá tendo aula lá e a pessoa começa... Não, a pessoa começa a falar de política. Daí um é de lado B, o outro é de lado A. E eu não gosto de falar de política porque eu acredito que hoje... Eu acho que é importante a gente falar de políticas que são necessárias de educação, oportunidade, bem-estar público, mas quando a gente começa a falar que lado 1 é melhor que lado 2, é algo muito ruim, porque a gente começa a criar uma polarização. E eu acredito que existem boas pessoas de todos os lados da política. Tem pessoas que, independente do lado que estão, vão ter uns parafusos a menos na cabeça, vão falar besteira. Tem outras que vão se aproveitar das máscaras que existem para tirar proveito. E tem outras que são boas. Tem pessoas dos dois lados que são ótimas. E não dá para dizer, toda pessoa de lado um é ruim, toda pessoa do outro lado. Porque cria uma polarização. E quando a gente cria divisão, a gente vai destruindo um país. A gente vai destruindo uma sociedade. Famílias brigam de política por causa disso. Porque acham que discordar da ideia é a mesma coisa da pessoa te odiar. E se a gente não tiver um debate saudável, não dá pra gente evoluir, não dá pra gente ir pra frente. Entende? Acredito que hoje a política é muito de quem é melhor que o outro. Não que política é melhor do que a outra, que projeto é melhor do que o outro. Devia ser isso. Com muita verdade isso, especialmente porque às vezes você vê que a pessoa tem uma ideologia política diferente da sua e você começa a achar que ela não tem nada a agregar. Tudo que sai da boca dela é errado, tudo que sai da boca dela é uma ofensa contra você e tal. Você começa a colocar rótulos ali, né? E outro dia eu fui cancelado só porque eu falei no LinkedIn que eu gostava do Elon Musk, cara. Acabaram comigo. Eu queria ter visto como que... Eu gostei do post, eu gostei lá. Não, deu 200 comentários falando que eu era um monstro, cara. É fã. Sou fã do Elon Musk. Mas, e do lado de trazer isso nas escolas, assim, né? De você conseguir trazer um olhar crítico, mas ao mesmo tempo não trazer um viés político, assim. Você acha isso positivo ou não? Acredito que é importante. Eu não sei como a gente ter uma educação política. Acredito que hoje no Brasil não daria para fazer, porque vários materiais seriam muito polarizados para um lado e demoniaria o outro e tal. Mas é importante a gente criar essa filosofia dos alunos de questionar eles e as pessoas ao seu redor também. Porque eu posso concordar com um certo grupo, mas eu posso até me identificar como se eu fizesse parte de um grupo, mas se eu achar que o projeto do outro grupo, mesmo que seja rival, seja melhor
para a situação que a gente está hoje, eu vou apoiar aquilo. Aquele projeto específico, porque, como eu falei, tem pessoas, tem projetos que, independente do lado, vão ser bons e que a gente deve respeitar isso e juntar as pessoas que realmente querem um bem do Brasil e um bem do mundo para fazer uma diferença. Malu, eu fico me questionando um pouco como as pessoas podem se tornar mais ponderadas. Que eu gosto de conviver com pessoas ponderadas, que, tipo assim, que não olha, eu sou do lado do A, do lado do B, mas de fato estejam dispostas a escutar. Como você acha que uma pessoa pode se tornar mais ponderada? Cara, uma vez eu peguei isso, eu nem sei porque eu parei pra ver o vídeo, mas era a dica de relacionamento. Que falava assim, nossa, você, o seu parceiro, o seu pai, a sua mãe, vocês não devem discutir como se o outro fosse o problema. Vocês devem discutir porque vocês têm um problema que é por fora, não é vocês um contra o outro, é vocês juntos contra o problema. Quando a gente vê dessa maneira, a gente olha que independente da sua ideia, do seu projeto, no fim, se vocês querem a mesma coisa, vocês podem se juntar para ver qual é o melhor, ou às vezes até uma mistura dos dois pode fazer um bem melhor para a sociedade. Acredito que é muito um equilíbrio que a gente tem que ter nas políticas, principalmente. Ô, o que você faz de hobbies hoje? Ai, cara, eu testo tanta coisa. Eu vi que você falou de dança, né, com o pessoal e tal, mas... Ai, é pra festa de 15 anos. A gente selecionou um montão de música, agora a gente tá treinando de Dancing Queens, Mamma Mia. Amo musicais. Isso é um hobby, assistir musicais? Agora vai ser. Se for, eu tenho esse também, cara. Ai. Agora não assisto Eu amo mais, La La mas Land, assisti. velho. Na minha cabeça, o Lin-Manuel filme, Miranda... né? O Lin-Manuel Miranda um dia vai fazer um musical sobre a minha vida. Daí vão pegar esse corte aí e vão colocar. Caraca, foi no Mestre Cast que ela lançou essa previsão. Tá falado aqui. Cara, eu acredito que se a gente parasse de discutir qualquer coisa e começasse a cantar sobre os nossos sentimentos, seria muito melhor para nossa sociedade, para o nosso mundo. Chega de discussões, eu quero começar a subir nessa cadeira, cantar, derrubar aquele copo e sapatear por aí. Uma vez eu falei isso para uma colega minha, ela me olhou. Malu, tá Agora você tá estranho, falando no podcast isso. né? Tô falando. Mas na hora de cantar o miau, 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 nada, né? Treme. Mano, e aí, então você, pô, musical, dança da festa de 15 anos, o que mais você tenta fazer assim? Eu gosto muito, não de desenhar, mas eu gosto de fazer poesia. A minha mãe vive me perturbando pra postar, mas é um negócio que eu faço muito mais pra mim. Talvez, quando eu for mais velha e tal, eu publique, ou eu só peço pra publicar depois de minha morte, pra ser mais dramático, entende? Ai. E de série, filme, assim, você hoje engaja bastante em alguma coisa? Eu assisto muito. Tem algumas séries que eu assisto mais pra julgar, porque eu vejo muita gente falando mal, daí eu penso, nossa, quero assistir pra eu poder julgar também, mas julgar com propriedade, né? Assim que funciona a minha mentalidade. Ou outras porque eu gosto muito de série de comédia também. Série de drama, a menos que seja muito interessante, eu não pego muito, porque... pra mim, se ficar pausando toda hora... Porque a minha vida é bem corrida, às vezes. E daí... Ou, tipo, normalmente assisto série enquanto eu tô fazendo dever de casa ou alguma outra atividade. Daí, se é de drama, eu já paro pra ficar vendo, né? Fica engajado ali. E se eu pausar, vai perdendo a graça, né? Vai perdendo a emoção conforme se você parar toda hora. Malu, você acha que esse conteúdo que você adquire, né, por meio de livros, séries, filmes que você assiste, te ajuda também na criação de conteúdo sobre educação financeira? Com toda certeza. Como que você faz isso? Acredito que, assim, eu vi algum conceito interessante em alguma série, algum aprendizado legal, e daí eu começo a refletir, como eu aplico isso na minha vida? E depois eu começo a refletir, nossa, será que tem alguma maneira de aplicar isso para as finanças? Ou às vezes é um pensamento natural que vem. E aí eu me inspiro em algo para falar numa palestra, eu me inspiro em algo para falar num podcast, às vezes até nos livros que eu escrevo. Acho que tudo ao nosso redor dá pra gente pegar alguma inspiração. E até, assim, hoje você tem 14 anos, imagino que os seus amigos ali devem variar, deve ter a sua idade, próximo da sua idade, certo? Os amigos dele têm quantos anos, mais ou menos? A maior parte. 14. 14 anos 15 também, anos. 14, 15 anos. O que você nota no comportamento deles hoje que você acredita que impede eles de aprender educação financeira ou, de alguma forma, eles estão muito mais propensos para utilizar plataformas de jogos de apostas online, tigrinho? O que você percebe hoje? Por que isso tem se popularizado tanto nessa nessa geração que tem a sua idade? Não, os amigos não, porque os amigos dela são diferenciados, né? Os colegas.
Assim, colegas. não vou falar dos meus amigos ou dos meus colegas da classe específica, mas eu vou falar no geral, Sim. porque é realmente um fenômeno que a gente vê que está acontecendo. Eu acho que é principalmente duas coisas. Para começar, por que a pessoa não busca educação financeira? Pela falta de educação financeira, porque não aprendeu porque isso é importante. E porque ela acha que pode ganhar dinheiro fácil. E principalmente hoje a gente vive numa era muito de ostentação, que ter é mais importante do que o ser. Eu lembro que essa foi uma frase que eu até peguei do primeiro livro de finanças, aquele do consumismo, que ficou muito comigo. De pessoas acharem que ter é mais importante que o ser. E é algo que a gente vê na nossa sociedade, com tantos influenciadores que acabam trazendo, querendo ou sem querer, essa cultura da ostentação, do último lançamento, da coisa mais cara. E começa a criar esse desejo nos jovens. E eles querem alcançar isso de maneira rápida, porque é assim que eles estão vendo na internet, de maneira rápida. E aí, o Tigrinho, outros jogos online, acabam trazendo isso, trazendo essa promessa. Mas a gente sabe como funciona a matemática. E que para você ganhar, milhares de pessoas já perderam. E se você continuar dessa, você também vai perder. Porque os números não mentem. E é algo muito triste, principalmente quando a gente considera que mais da metade das pessoas são jovens de 18 a 36 anos, alguns até menores de idade. Olha, jovem ainda. Cara, tenho até uns dados no meu celular, porque eu e as minhas amigas, a gente tá fazendo um trabalho sobre isso, vamos entregar sexta. Mas conforme a gente foi pesquisando, a gente foi ver como a maioria do pessoal aí, às vezes nem o ensino médio completo, tá? E você vê como esses jogos, eles vão mesmo das pessoas de vulnerabilidade social, que não tiveram essa educação financeira e que estão desesperadas. E, inclusive, uma coisa que eu acho muito repugnante é de pessoas, primeiro culpam os apostadores, que perdeu a casa e devia estar chorando na TV o quê? Você fez porque você quer, ninguém obriga ninguém a jogar. Mas foi burro nessa parte. E eu fico, é uma falta de empatia. Sim. Porque você não sabe o que aquela pessoa passou, você não sabe se a pessoa sabia o que estava fazendo. Muitas vezes são pessoas que estavam endividadas e queriam se livrar das dívidas, porque a gente sabe o quanto os juros do Brasil são abusivos. E a pessoa não teve educação financeira para saber que aquilo não era bom. E acabou caindo numa toca de coelho e que trouxe ela ainda mais para fundo. Ou até influenciadores que... isso é um negócio que realmente me deixa muito decepcionada. Que a pessoa, ela se diz influenciadora, mas ela diz que ela não tem influência nenhuma sobre jogos, sobre seus seguidores na parte de jogar. E como você acha que a educação financeira pode ajudar nisso? Acho que é muito de a pessoa saber que não existe dinheiro fácil, que não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro, que na maioria das vezes é difícil e que é tudo que vale a pena demora para ser construído, que você tem que ter responsabilidade e tem que buscar investir de acordo com os seus conhecimentos. Também não investimentos muito arriscados que você ainda não entenda, mas buscando de maneira devagar e constante seguir esse caminho. E é claro, sempre sabendo que o desespero nunca vai te guiar para as melhores decisões. Malu, uma coisa até que eu falei um pouco mais no começo, assim, você fala muito sobre as finanças, mas eu sinto que o que mais mudou a sua vida, na verdade, foi o empreendedorismo, né? Por que você escolhe falar mais sobre finanças do que sobre empreendedorismo? Pelo jeito, isso é um assunto que você sabe muito, né? Eu acredito que está muito interligado na realidade. Eu falo de educação financeira, principalmente para a questão das famílias e tal, porque querendo ou não, quando a gente vai para a escola, são muitas realidades diferentes, dependendo de cada aluno. Então, por isso, eu costumo optar por uma abordagem mais geral sobre a questão de administração de gastos, de investimentos, de hábitos, que tudo isso, independente se você é empreendedor, se você é funcionário, se você ganhou concurso público, tu tem que saber. Se você é estudante, se você ainda não está ganhando dinheiro. Mas empreendedorismo é sim uma questão que eu falo bastante, principalmente dentro do projeto. A gente, inclusive, várias escolas fazem... a minha alegria é ver essas feiras de empreendedorismo, que os alunos participam. Diversos alunos começaram a ganhar dinheiro justamente porque aprenderam a empreender graças ao projeto Malu Finanças na escola. E é algo maravilhoso, está sendo abordado nos meus livros, nos meus contos milionários, tem o livro de Cinderela Empreendedora. É um assunto que eu falo muito e que realmente é um ponto muito importante na educação financeira, como o senhor falou. Ó, senhor, agora Pô, o sim. senhor fudeu, né? Desculpa, não pode falar palavrão. Tá, mas já tá a mãe dela tirando ela aqui do podcast. Malu, mas eu acredito que a educação financeira, para mim, tá contido no empreendedorismo, porque até na Tangram mesmo a gente fala que o objetivo é despertar uma mentalidade
empreendedora dos jovens, para que ele consiga abrir mão dos prazeres momentâneos para conquistar um grande objetivo no futuro. Isso tem tudo a ver com a educação financeira. No momento em que ele não tem uma cabeça mais imediatista, ele vai conseguir poupar para conseguir um grande objetivo dele. Esse é o primeiro princípio ali da educação financeira. Ô, Malu, vou trazer aqui uma provocação agora. Pô, você vê festa de 15 anos como consumismo ou não? Boa. Malu e seus 15 anos. Eu vou pegar isso. Tem o consumismo e tem o consumismo compulsivo. E acredito que a gente precisa ter sonhos. É o que eu sempre falo, né? Eu falei bastante aqui sobre essa questão. A gente poderia dizer que viajar não é importante. Porque antes eu queria viajar. O que diferencia uma viagem para uma festa de 15 anos? Porque eu fico triste, às vezes, o pessoal desmerecendo menina que faz festa de 15 anos, que diz que é um desperdício. Mas, cara, é um sonho sendo realizado ali. É um momento com a família, é um momento com os amigos. Assim como ela teria momentos muito bons na viagem também. E a gente precisa saber o que é que cada pessoa tem os seus objetivos diferentes da vida. Por exemplo, tem gente que diz, não compre casa, não compre casa, não compre casa, não vale a pena. Mas tem gente que busca uma estabilidade, que sonha em ter uma casa para crescer com os filhos e passar para frente um dia e trazer isso para a família. E tem outras pessoas que não querem comprar casa porque querem o quê? Querem viajar, querem aproveitar o momento de agora. Não o momento de agora em si, mas querem ter novas experiências, que preferem isso a ficar preso em um lugar. E aí você vê, alguma das pessoas está errada? Não, são apenas perspectivas diferentes. Eu vejo muito assim, pra mim, se eu fosse viajar, seria um momento incrível, eu me divertiria muito com a minha família. Mas conforme eu fui refletindo, esse momento de 15 anos parecia uma experiência nova. E eu pensava de E única, né? E única. Há 15 anos só se faz uma vez. Mas toda idade também só se faz uma vez, né? Mas aí Mas a realidade é que depois que você fica mais velho, você nunca mais consegue fazer uma festa assim, que todo mundo reúne e tal. Então acho que realmente vale muito a pena fazer uma festa de 15 anos e tal, né? E você não vai fazer a viagem, então, só vai fazer a festa. Não, esse vai ficar um outro sonho pra outro ano. E você vai pagar a sua própria festa? Com todas as suas economias ou não? Isso aí, com o dinheiro da viagem. Porque legal. foi assim, não foi... Eu comecei a planejar a festa no passado, mas eu não foi da questão dos planejamentos de detalhes, de pagar, de salão e tal. Porque foi toda uma meta em família, na realidade, os meus pais junto comigo. Porque começou com 10... Foi 10 anos que a gente começou a planejar essa viagem para a África do Sul. Mas até eu fui parar pra ver, nossa, e se em vez de uma viagem for festa de 15 anos? O dinheiro tá aqui, meus pais estão ali, dá pra fazer esse planejamento, seria legal e tal. Seria um momento, porque agora minha família lá do Amazonas vai estar vindo pra cá também, a casa vai estar cheia perto, eu vou ficar por lá. Então, só realmente foi uma troca do lugar para o dinheiro ia parar e do momento que a gente iria celebrar. E aí, quando você foi fazer a organização da festa, assim, como que você definiu os budgets? Não? Como que você definiu, sei lá, o que é razoável gastar em cada coisa? Foi realmente uma pesquisa de ver os lugares e tal. Eu tive uma amiga, cara, essa minha amiga, ela tava... Eu falei, nossa, eu vou fazer festa de 15 anos. E ela tava, Malu, você já viu o buffet? Malu, você já viu o salão? Malu. E daí eu ficava, eu acho... É que essa semana eu fiz tal... Eu fui viajar e tal. Não, essa semana eu tava palestrando dela. Malu, você tem que ver agora. Ela foi a minha cobrança. Inclusive, obrigada. Valeu, Júlia. Cara, eu tô agradecendo quase meio mundo aqui. No final, eu botei só uma listinha de todos os nomes aqui, senão... Vamos ter muitos amigos. Né? Cara, eu tô fazendo casamento agora e tal, e é um consumismo abusivo, eu acho, assim, que acontece. Porque, pô, sei lá... Teve até aquela polêmica da questão de maquiagem de noiva, de não maquiagem, faz uns aninhos já. Não, e é absurdo, assim, tipo, sei lá, falar assim, pô, fazer uma festa faz sentido? Faz sentido. Pô, pagar 30 mil reais em flores faz sentido? Eu acho que não. Minha mulher acha que sim, cara. É uma briga danada. Mas eu acho muito legal você ter topado fazer a sua festa, porque também mostra para as outras pessoas que envolve um processo de autoconhecimento, no sentido, cara, isso é importante para mim. Porque também fica a Malu muito certinha. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E mostra para mim é importante, então eu quero fazer aqui, eu tenho condições de fazer. Eu acho que é uma mensagem que você traz por trás também que te humaniza. É legal. Qual a mensagem que você traz nesse sentido aí? É tipo, cara, juntar dinheiro é bom, mas você tem que usar pra realizar os teus sonhos. Como que é a tua... Eu digo que não é sobre se preocupar com o futuro, é se preparar para ele. Desde agora você pensar naquilo que você quer viver e escrever a sua história a partir disso, entende? E aproveitando os momentos de agora também, sabendo das suas necessidades, dos seus desejos, viver o hoje, se preparar para o amanhã e aprender com ontem, como a gente sempre deve falar, aprender com o tempo.
E porque senão, se você correr passar a vida atrás do dinheiro, você só vai encontrar o fim no final dela mesmo, porque não dá para levar o dinheiro para cova. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que saber que o dinheiro nos ajuda muito a viver essa vida. A gente não pode passar a vida através do dinheiro, mas o dinheiro nos ajuda a passar essa vida bem, né? Aproveitar os momentos, aproveitar as coisas ao nosso redor. E é por isso que eu digo que tem que ser sempre um equilíbrio, principalmente com base nas suas prioridades, nos seus valores, nos seus princípios e nos sonhos que você quer alcançar mesmo. Uma pergunta que eu tava doido pra fazer pra você, Malu. Malu vai fazer faculdade, provavelmente, ou não? Isso aí. Harvard Economia, em breve, em 2029. E a especialização em Economia Internacional. Mas relaxa que eu volto pro Brasil depois. Pô, que legal. Você já fez Olimpíada de Economia? Ainda não. Só do Tangram, batinha. Ah, fez do Tangram. É do Becão também, você pode fazer. Pode fazer todas, você vai mandar bem. Cara, mandei mal, que eu esqueci de me inscrever ano passado. Daí esse ano... Esse ano vai Nesse ano eu coloquei na minha agendinha. Não, eu tô falando eu esqueci a sigla, mas tem a brasileira de Olimpíada de Educação É o Becon que Financeira. ele falou, né? Ah, Becão. É. E daí Fala pro Rafa, inclusive, que é um fundador lá. anotei já. Eu anotei na minha agenda. Eu lembro que eu tava assistindo Mamma Mia na virada do ano. Porque eu tava fazendo as minhas metas, tava tocando Mamma Mia no fundo enquanto eu pesquisava. Acho que dá ainda, hein? 19 de março, se pá, dá pra você fazer a inscrição. Olha com a sua escola. Dá pra você fazer o Becon. E a da Tangram é em junho, então dá pra você participar ainda. Nossa. Ó. E de onde veio essa ideia de ir pra Harvard? Assim, eu vou falar duas respostas. A primeira, que é talvez a verdadeira, não vou revelar qual é a verdadeira, mas a primeira parece com Hogwarts e eu adoro Harry Potter. Não, essa é claramente a verdadeira, né? Não é. Segunda, Você ganhou 50 pontos agora. Qual é? Cara, mas sabia? Eu tenho muito amigo que estudou em Harvard, curiosamente. E, cara, metade deles é essa história do Hogwarts, sabia? Caraca. Que a primeira vez que eles pensaram em ir pra Harvard é porque eles ouviram falar que Hogwarts se inspirou em Harvard. mas pode ser essa ou pode ser outra. Querendo ou não, a Harvard é uma faculdade de muito prestígio. Eu já li alguns livros de negócio que saiu de lá dessa questão de estudiosos. Eu acho que realmente são pessoas que estudaram muito. E meu sonho a minha mãe, ela apoia muito esse sonho, mas ela e meu pai, eles não queriam. Não é que eu não queria, mas não queriam que eu fosse. Né? Não queriam, né? Não é que não queriam, mas é que não queriam que eu fosse estudar fora pela questão de segurança mesmo. Nossa, tá tão longe, um país estrangeiro. Morando sozinha lá, eu vou ter meus 19 anos quando eu começar. Mas acredito que além de ser uma nova aventura, é uma chance de ter novas perspectivas, onde dá para fazer muitas conexões. Porque, querendo ou não, Harvard é um poço de... mar de... nem é poço, é um mar de conexões de pessoas que vão fazer grandes coisas. E é um aprendizado que a gente pode fazer. Mas meu objetivo principal, depois de terminar Harvard, é voltar para o Brasil e, a partir até dos projetos que eu já faço agora de educação financeira, continuar ajudando a engrandecer a nossa nação, a enriquecer e a usar todas as riquezas culturais e naturais que a gente já tem na nossa terra amada. Que legal. Pô, se você quiser ajuda com esse processo de passar em Harvard, posso te conectar com várias pessoas, velho. Tem bastante gente que já Tem um estudou cara lá. ali, ó. Seria incrível. Ano que vem, eu fiquei com uma triste, que eu esse ano queria muito fazer o programa de verão, mas é a partir de 16. Daí ano que vem eu vou tentar. Pô, e falando em a partir de idade, né? Eu fiquei pensando também, tipo, tem alguma idade mínima pra poder investir, assim, em corretor, esse tipo de coisa? Cara, assim, depende da corretora. Algumas corretoras você só pode abrir depois dos 18. Outras, você pode abrir conta se você tiver menos de 18, mas os seus responsáveis eles têm que estar alogados, tem que ter conta muitas vezes na corretora também. Depende. Então, é importante você ver. Alguns títulos você tem meio que bloqueado por você ser menor de idade, que você não pode investir. Mas você pode abrir, tipo, segundas contas, não segundas contas, mas uma segunda abinha de investimento no nome dos seus pais e tal. Daí você pode começar sem essa restrição. Sempre, é claro, com a visualização dos seus responsáveis. Qual que é a tua conta de banco? Eu uso... Estou sendo patrocinada. Não, tô brincando. Eu uso o Banco Inter, só que eu invisto no BTG. Cadê o patrocínio agora, né, gente? Cadê BTG? Cadê Banco Inter? Que saco, velho. Se entrar, a gente faz... Pô, eu tava torcendo muito pra falar que você usava o Ninja Cash, que o cara é meu amigo, velho. Eu gosto muito. Mas, pô, que maneiro.
E aí você conta conjunto com os teus pais e tal também, né? Nesse caso, quando é Isso aí. conta de banco e tal. Já tem já pra família toda lá no BTG. Já tem pra gente. E. Eu já ia falar de uma conta que. Pra um priminho meu que a gente tá conversando também. Daí, tá a família toda lá no BTG. Daí meus pais já chamaram, meus outros primos, já chamaram meus tios. Todo mundo já tá investindo da minha E família. como estão os seus investimentos? Então, ótimo. Ano Você investe em quê? Invisto bastante em renda variável. Acredito que hoje 50% da minha carteira já é renda variável em ações. Gosto também bastante de fundos de investimentos. Acho que é uma maneira legal de você se expor a mercados mais arriscados, como criptomoedas, mas ao mesmo tempo não com tantos riscos. Acredito que os fundos conseguem diminuir essa parte. Também gosto bastante de títulos de tesouro direto e tal. Eu gosto muito de investir, principalmente porque é um bom investimento para quem está iniciando. Daí eu gosto de pensar que trazer esse exemplo. Malu, alguém vê a sua carteira 24 horas? Não, mas na minha cabeça, eu investir no Tesouro Direto, minha aura trará isso de inspiração de alguma maneira através dos vídeos. E há uns 2 anos atrás, eu comecei a investir de maneira internacional. Não que antes eu não investisse, mas era mais por BDRs, fundos, mais ETFs, mais... há uns 2 anos atrás, comecei a investir em uma conta de investimentos internacional mesmo, para investir no mercado americano de maneira mais direta. E assim a gente vai E continuando. como que você escolhe as suas ações? Assim, eu gosto muito de... Eu tenho um assessor de investimentos, ele traz algumas ideias. Se eu vejo que alguma empresa está interessante, eu também trago. E o que eu gosto de ver, principalmente, é o setor. Por exemplo, o varejo. A gente sabe como é o varejo, né, gente? Ele vai para cima, ele vai para baixo. E é importante a gente ter essa noção. Então, se você está a fim de arriscar com uma volatilidade maior, tudo bem se você tiver essa ideia de investimento. Mas para mim, pelo menos, para mim, as minhas ações, elas têm que ter essa ideia de crescimento a longo prazo. E de maneira constante. Mesmo que seja de pouquinho, de maneira constante é o que eu gosto. Entendi. Então não tem uma área específica que você costuma entrar e tal? Não, eu tô entrando bastante na área eu gosto muito da área de tecnologia, porque cada vez mais a nossa tecnologia vai evoluindo e é importante, inclusive eu acho que a maior parte dos meus rendimentos, não a maior parte, mas onde eu tive a maior rentabilidade foi em tecnologia, quando a gente vai parar para ver na parte de inteligência artificial. Só eu gosto de evitar, às vezes, falar o nome específico de ações, porque meu maior medo é a pessoa começar a Vai lá investir e sem compra estudar né? e tal, sem saber a estratégia. Cara, tive uma história super interessante sobre isso, que tem o Jorge Paulo Lemann lá, né, que é o mais rico do Brasil, daí os filhos dele, ele chegou lá e falou assim, tipo, ó, galera, toma aqui um X, quero ver vocês investirem e tal. Aí eles falaram assim, não, beleza. Aí tinha o Family Office dele, né, que é o fundo que cuida do dinheiro da família dele e tal, fazendo umas puta estratégia complexa e análise e tal e tudo mais. Aí os filhos dele foram lá e falaram assim, vou investir nas paradas que eu uso. Aí eles compraram Spotify, Apple, Netflix, tá ligado? E, tipo, fez uma performance 10 vezes melhor do que o do fundo, cara. Pra você ver, muitas vezes é só você entender as tendências da geração, né? Isso há quanto tempo atrás? Isso foi na época que eram os estoques novos ainda, né? Então foi 2013, 2012. Mas, pô, Eu perdi tempo naquela época, ainda Você tava. tinha nascido já? Tinha 3, 2 anos, perdi tempo. Aff, dava pra ter juro composto desde então, né, cara? maior arrependimento não ter comprado Bitcoin lá em 2010. Estava ocupada demais nascendo. Que saco, cara. Mano, e hoje você se vê mais assim, cara, quer ter uma juventude normal, fazer uma faculdade, sei lá, não começar, sei lá, tentar fazer novos empreendimentos muito cedo e tal, ou... Eu meio que já tô empreendendo hoje, mas eu pretendo continuar nesse caminho. Acho que quando eu entrar pra faculdade, eu vou ter que diminuir um pouco a criação de conteúdos. Vai ser uma nova fase, querendo ou não, que vai ter que exigir um equilíbrio diferente. E até por isso que hoje a gente procura muito estabelecer a Malu Finanças e o projeto de ensino, a Fada Madrinha, de uma maneira mais autônoma, justamente porque o tempo passa tão rápido, né? Daqui a uns 4 anos já vou já vou estar me dirigindo pro curso que eu quero. Mas por que você diz mudar muito assim quando vai pra faculdade e tal? Por causa de rotina mesmo. E porque, querendo ou não vou poder participar de tantos eventos no Brasil quando eu estiver lá. Querendo ou não, vai ser uma mudança de estudo. Vai ser um estudo mais pesado, que vai ter que dedicar mais tempo para lá, não tanto para gravação de conteúdo. E vai ter que ser algo mais seletivo no que eu vou fazer e no que eu vou participar. E até por isso que hoje é importante consolidar essa base. Faz total sentido, cara. Eu, particularmente, eu larguei a faculdade.
fiz 2 anos e meio e tal, e aí eu fui pra trabalhar, pra empreender e tudo mais. E eu acho, cara, tem muito valor esse negócio de viver as fases da vida apropriadamente, né? Porque empreender, trabalhar, você vai poder fazer pro resto da sua vida, né? Enquanto festa de 15 anos, você só pode fazer com 15 anos, faculdade, sei lá, se eu for fazer faculdade agora com 28, pô, seu velho, você vai ser o Não, senhor, a gente né? pode Igual começar. Uma coisa, gente, eu vou até pegar um adendo aqui. Porque é um negócio legal. Por exemplo, gente, não façam festa de 15 anos se for algo que vai endividar, se for algo sem planejamento, se for algo que não está no seu orçamento. Porque é essencial que tudo que a gente faça na vida, a gente faça com calma. E, querendo ou não, você pode até não ter uma festa de 15, mas pode ter uma festa de 18, pode ter uma festa de 30. Independente da idade, você pode começar. E até a questão de 28 anos, se você realmente desejar, você pode recomeçar a fazer faculdade. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Ah, são 4 anos, você vai acabar com 32. Daqui a 4 anos, você vai acabar com 32 também. Mas você pode acabar 32 com uma faculdade que você desejou desde o início. Então, é importante a gente ter paciência, a gente pensar no nosso futuro e aproveitar o presente de agora, fazer com planejamento. Muitas pessoas, às vezes, não podem iniciar a faculdade assim que sai do ensino médio por diversos motivos. Às vezes tem que trabalhar para ajudar a família, às vezes aconteceu alguma crise, às vezes não conseguiu passar no Enem, no vestibular, de uma maneira que tivesse condições. Mas se você um dia tiver essa oportunidade de novo, e for algo que tiver no seu coração, gente, vocês devem continuar, vocês devem fazer a história de acordo com os objetivos que vocês querem para a vida. Sempre é tempo de começar, porque o único tempo de parar realmente é a morte. Mano, na minha sala, inclusive, tinha um Gerolino, 58 anos de idade, cara, na minha sala da faculdade. Caraca. Salve pro Gerolino aí, espero que você esteja bem, cara. Ele acabou largando a faculdade. É? Ele falou, Custou entrar? custou entrar, mas pô, tava muito cansativo, cara, o pobre do Gerolino. E por que você vai... Assim, você poderia agora levar a sua vida com a criação de conteúdo, com os empreendimentos que você já tem. Por que você decide fazer uma faculdade? O que você acredita que vai encontrar numa faculdade que você não encontraria por outro caminho? Acredito, como eu falei, que a gente nunca vai aprender o suficiente em nenhum momento. E querendo ou não, você aprende na internet, você aprende através de materiais individuais até um certo ponto, mas você pode ter oportunidades incríveis, por exemplo, na faculdade. Harvard, por exemplo, tem várias palestras, tem vários workshops, tem várias oportunidades para os alunos de se desenvolverem mesmo, porque esse é o objetivo deles. E se esse for o meu objetivo, por que eu não vou para um lugar que está alinhado a isso, entende? E outra coisa é que, querendo ou não, lá tem um mar de conexões que a gente pode trazer aqui para o nosso Brasil e pode aproveitar. Da mesma maneira, faculdades aqui no Brasil, que a gente tem várias faculdades incríveis, referências na América Latina, que a gente pode fazer, a gente pode se desenvolver e pode aprender coisas incríveis e aplicar na nossa vida e aplicar nos negócios que a gente quer fazer. Malu, a gente já está encerrando aqui, chegando ao final, mas Estamos antes... expulsando. Eu gostaria muito de ter uma mensagem sua para um jovem que ainda não aprendeu nada sobre finanças, ele não tem interesse, ele acha que falar sobre dinheiro é coisa chata, que os pais dele estão endividados, ou tipo, aquilo não é para ele. Por que um jovem precisa aprender sobre esse tema? Eu gosto dessa pergunta. Sempre me fazem, eu sempre tento buscar uma frase diferente para falar no final. Mas fala bem, senão você vai ficar refletindo e se arrependendo por mais 7 anos aí, né? Né? Só não fala BNCC na frase também, para não... O futuro, eu sei que você já ouviu muito isso, meu caro jovem, meu caro gafanhoto, mas o futuro ele começa no presente, com as suas atitudes de agora. O que você faz hoje vai definir o seu futuro. E assim como o que você faz no presente define o seu futuro, a sua adolescência também vai definir vários anos da sua vida adulta. E você pode aproveitar esse tempo, esse grande aliado, não apenas nos investimentos, na parte de juros compostos, mas principalmente na parte de aprendizados, de experiências e da mentalidade que você pode criar desde hoje para mudar a sua realidade. Você pode fazer uma diferença imensa, não apenas na sua história, mas na vida das pessoas ao seu redor. Muitas vezes, talvez você mude a realidade da sua família, você crie uma história que inspire. Mas para essa história existir, você tem que começar a escrever ela desde agora. Maravilhoso. Muito obrigado, Malu, por vir aqui no MestreCast. Eu Onde que a gente agradeço. fala diariamente sobre como fazer o futuro da educação. Com o futuro da educação aqui com a gente, aqui, cara. aqui Que com legal. a gente, em pessoa. Obrigado, Malu. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, Valeu. Lípia. Obrigada, Alexandre.